Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou o Michel Simões. Episódio de hoje, número 216. Tem mensagem pra você, Chico Firman. Você já olhou o seu e-mail? Tem mensagem pra você? Tá cheio. Você, inclusive, falou que eu tinha que deletar vários e-mails, porque se fosse você, não ia conseguir lidar com aqueles milhões de e-mails que eu tenho na minha caixa. E o verso lá dele tem 3 mil e-mails não lidos, eu quero morrer. Uns 4 mil. O meu tem 5 mil e pouco. Eu tenho Michel, 20. a gente vai falar sobre comédia romântica, anos 90, com Tom Hanks, Não, Mas tem Tom Hanks. mas a Tom Hanks tá aí. mas... Em filme de guerra, Resgate de do Soldado guerra? Ryan? Não é isso. You've Got Mendes? You Got Mendes. Será que deu pra entender? Que bom que as pessoas já leram e já sabem qual que é o tema de hoje. Cris Lumen, nós vamos falar sobre o que hoje? Nós vamos falar sobre filmes do Oscar, 1917 e Um Lindo Dia na Vizinhança. Muito bem, então vamos falar sobre o filme do Tom Hanks. Tom Hanks, que protagonizou uma das grandes comédias românticas de todos os tempos. Mensagem pra você. Então a gente fez essa E brincadeira. um dos grandes filmes de guerra, né? O Resgate do Soldado Ryan. Exatamente. todas, E né? olha, pra quem queria saber um filme do Michel que ganha mais do que nota 7, Guilty Pleasure. mensagem pra você. Hoje eu vou apresentar 2 Guilty Pleasures meus. Esse eu já falei no passado, a gente já fez um assunto, eu já comentei que mensagem pra você é um Guilty Pleasure, mas vai ter um outro que vocês vão se surpreender ao longo do episódio de que hoje. medo. Promete. Agora promete. Que medo. Mas por Que as que coisas a que ninguém mensagem a gente não explica. explicou? O primeiro, porque no filme de guerra 1917 tem um mensageiro Muito bem. de guerra, literalmente. E segundo, porque o personagem do Tom Hanks, é um personagem real, Está entrega no- mensagens para as pessoas, para o coração das pessoas, para acalmar as pessoas. Muito é bem. isso. Poeta Exatamente. Chico Firman explicou de onde Esse surgiu foi o essa episódio ideia. de explicando títulos do Cinema na Varanda. Ficamos por aqui. Imaginem, imaginem como é que foi a história até chegar nesse título. Pois é, incrível. É verdade. Vai ficar entre Foi um plano nós. sequência enorme. Sem cortes, né? Plano sequência não fake. Não fake. Vamos falar então sobre os 2 filmes, Um Lindo Dia na Vizinhança, em 1917, como a Cris já comentou. Também hoje tem boletim do Oscar, com os últimos passos importantíssimos para... Os passos de um homem. Os últimos passos de um homem. É isso. E também temos uma novidade no meio aí, aguardem que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Tiago, o que o Chico vai falar agora? O Chico vai trazer o boletim do Oscar dessa semana, que tá muito animado, porque nessa semana nós tivemos o famoso prêmio DJ. Que prêmio é esse, Chico? É o melhor filme que o Raça Negra escolheu. Exato, é o melhor filme na opinião dos integrantes do Raça Negra. Luiz Carlos. Do comitê do Raça Negra. Bem, Hollywood tem muitos sindicatos, né, de muito várias bem. categorias, e os diretores estão cheios de mania. Cheios de mania. Vocês estão 2 poetas hoje, eu adorei. E aí o que aconteceu? Teve no sábado a entrega do prêmio do Directors Guild of America, e 1917, Sam Mendes, na verdade, ganhou o prêmio de melhor direção do ano. Então, existia uma expectativa grande de quem seria premiado, se seria ele ou o Bong Joon-ho, né, pelo Parasita, que estava muito cotado também, e ele ganhou. Na Bolsa de Apostas já inverteu, estava dando Bong Joon-ho na Bolsa de Apostas, no Gold Derby, todo mundo estava apostando no Bong Joon-ho para melhor diretor no Oscar. E agora já está invertido, tem 13 críticos apostando no Sam Mendes e acho que 5 ou 6 apostando No Bong no Joon-ho. Bong Joon-ho. Agora, fecha a conta e passa a régua, acabou. 1917 já ganhou o Oscar, nós vamos assistir só porque a gente gosta de ver o pessoal bem vestido? Como é que é? Olha, para o Oscar de melhor direção, parece que sim, porque o que acontece? Nos últimos 10 anos, somente uma vez quem ganhou o melhor diretor no DJ não ganhou o Oscar também, que foi aquele ano louco que o favorito Argo não foi indicado para o Oscar de direção, o Ben Affleck. O Ben Affleck ganhou o DJ. Ganhou o DJ, o Ben Affleck. Maravilhoso. E quem ganhou o Oscar foi o que deu. Então, o que deu naquele ano foi o Ang Lee por As Aventuras de Pi. Então, nos outros 9 anos desses últimos 10, Nossa, eu nem lembrava mais desse filme. foi o nosso querido DJ que determinou quem ia ganhar o Oscar. Inclusive no ano passado, quando Roma ganhou. Então, por isso, muita gente estava pensando, se Roma ganhou, Alfonso Cuarón ganhou, um filme estrangeiro, Parasita, que está super cotado, vai ganhar também. Só que eu acho que pesou a coisa técnica, a coisa de vender o filme pelo lado técnico, no plano de sequência, aquela coisa que a gente vai falar daqui a pouco.
e o Sam Mendes foi premiado. E também eles dão, faz uns 3 ou 4 anos que eles dão um prêmio de direção estreante, que foi para Alma Har'el, pelo filme Honey Boy, que não estreou no Brasil ainda. Então, teve essa menção aí para Alma Har'el. Inclusive, foi a meio surpresa, porque tinha uns filmes mais famosinhos concorrendo. Mas é isso. Então, eu acho que agora a gente tem que esperar o BAFTA. BAFTA é semana que vem? Acho que é dia comecinho de fevereiro. E é muito provável que o 1917 ganhe o BAFTA também, né? Porque é um filme britânico. É isso que eu ia falar, né? Vai coroar, provavelmente, Exatamente. o 1917 não tem muita escapatória. Então, assim, vai chegar lá como favorito. Aí vamos ver como é que vai se comportar aquele balô preferencial do Oscar, que é aquela coisa de Mas você votar. Hoje a pinta toda é filme do Sam Mendes pra ganhar ou Então, não tá tão bem assim? Pra direção, acho que não. Com certeza tá muito bem. Só que eu acho que tem o fator do balô preferencial, que é aquela coisa. Se você recebe muito voto nas primeiras posições e não tem tanta rejeição, não é citar também nas últimas posições, porque para melhor filme você ranqueia os 9, né? Nesse ano 9. E eu acho que Parasita vai ter muito voto nas primeiras 2 posições. Eu acho que existe alguma chance de uma reviravolta aí, que vai ser uma revolução, claro, porque é um filme sul-coreano, porque é um filme estrangeiro, porque nunca ganhou, etc. Mas eu acho que ainda não está ganho totalmente em 1917, mas quase tudo indica que o caminho é esse. O 1917 ganhou também nesse final de semana o American Society of Cinematographers, o prêmio deles, na verdade, né, o que é o sindicato dos diretores de fotografia, pro Roger Deakins, já era esperadíssimo, né, porque aquela coisa do plano de sequência, vendeu o filme. E o Farol ganhou um prêmio também, que é o Spotlight Awards que eles dão, que é tipo um filme mais ousado, mais independente, mais revelação e tal. E é isso. Só que eu acho... teve um prêmio também dos USC Scripters, que é uma premiação para roteiros adaptados de livros. E quem ganhou foi a Greta Gerwig. Realmente, Thiago, o Chico falou bem. Tem sindicato pra tudo nos Estados Tem Unidos. sindicato, mas esse não é um sindicato, esse é um prêmio ligado a uma universidade, eu não lembro agora qual é, mas ele meio que referência para o Oscar, até porque todo o filme ele tem que ser baseado em livro, não pode ser peça, não pode ser outro filme, não pode ser nada, tem que ser livro. Mas, ao contrário do sindicato dos roteiristas, que tem que ser credenciado no sindicato para poder concorrer, nesse aí qualquer filme adaptado de livro pode concorrer. Então, às vezes é mais certo a vitória aqui indicar o vencedor do Oscar do que no roteiro adaptado do Writers Guild of America. Mas a maior surpresa desse final de semana foi, na verdade, o Annie Awards, que é o Oscar da animação, que não ganhou Toy Story, não ganhou Frozen, ganhou quem? Klaus. Klaus ganhou 7 prêmios. Toy Story 0, Frozen 0. Que é uma animação espanhola da Netflix. Exatamente. E o Perdi Meu Corpo ganhou 2 prêmios também. 3 prêmios também. Muito bem. Então, Netflix está fortíssima para animação e mostra que eles não estão ligando muito para a continuação de blockbuster hollywoodiano, não. Se isso vai indicar o Oscar de animação, aí é diferente, porque no Oscar é uma bagunça. Todo mundo vota em tudo. Nesse é um prêmio da animação, do pessoal da animação. Então... Mas assim, acho que bagunçou um pouco o negócio. Já tava bagunçado já, né, na animação. Tava, ganhou o Link Perdido ganhou o Globo de Ouro, o Toy Story 4 ganhou o Critics' Choice, então tá indo pra vários lugares. Mas Eu gosto assim, quando tem eu também. divisão de prêmio, tem mais emocionante. Sim, não porque como parece- tá os atores que todo mundo já sabe os 4 que vão ganhar e não tem a menor graça. E parece que a gente tá caminhando pra um Oscar bem previsível, infelizmente, né? Sim. Eu ainda sou do time Parasita, cada vez mais eu acredito. Somos I todos want to Parasita. believe. Eu quero acreditar. Fala em coreano. Jogi jogou. Quero acreditar. no Kansamnida. Parasita. Gostou que eu falei coreano agora? Isso é? É obrigado, mas eu só sei falar essa Como é? palavra. Kansamida. Kamsamida? É. Kamsamida, Parasita, por tudo que você trouxe. Eu sei falar, Gratidão. eu sei Muito falar algumas boa. palavras em coreano. Bong Joon-ho. Song Kang-ho. Eu aposto, assim, falando sério agora um pouquinho, eu acho que por esse esquema de votos, de votação do Oscar, que é uma lista por preferência, eu acho que o Parasita pode sim surpreender. Tomara, seria lindo, né, pra todo mundo, porque o 1917, por mais que tenha vários méritos, a gente vai falar sobre o filme, a história, a trajetória do Parasita é muito legal, né? A gente viu os atores ganhando o prêmio do Screen Actors Guild e foi emocionante. Tem esse fator surpresa que é
É sempre muito agradável. E o Parasita, ele realmente chega num estado que nenhum outro filme estrangeiro chegou. Com um sucesso absoluto de crítica e um sucesso de público muito grande. Público que eu falo assim, não é público de dinheiro, se bem que ele ganhou dinheiro bastante também. É público da ovação que a gente As fez no pessoas foram SEG. assistir Os e gostam atores, muito. assim, não vou votar em nenhum ator americano, nenhum ator de língua inglesa, eu vou votar nos coreanos e vou bater palma de pé. Então, assim, isso indica alguma coisa. Eu acho que Parasita é um filme que, me parece, não tem muito voto contrário. Eu acho que se ele tiver voto contrário no coisa, porque no Oscar desse jeito, você pode votar para derrubar um filme. Então, assim, eu quero que 1917 ganhe, eu voto ele em primeiro e Parasita em último. Mas quantas pessoas vão fazer isso, né? Então, não sei. Só que, assim, eu vejo muita gente botando Parasita em primeiro, em segundo, e eu vejo também muita gente botando 1917, mas eu acho que o Parasita não vai ter voto lá embaixo. Ele vai ter voto no meio sempre. E Entre os o três 1917 primeiros. tem muita gente que não E gostou E também. eu tô achando, Chico, aqui fazer o momento Mãe de Ná, Vamos lá, que momento... tem muita gente que tá vendo 1917 com a expectativa de ser uma obra-prima e que talvez, depois de ter visto o filme tenha caído um pouco no conceito, coisa que não aconteceu com Parasita, que foi um filme unânime, né? Eu não, pelo menos, enfim, eu não vi muitas pessoas não gostando de Parasita, desgostando de Parasita, ou achando Sim. que Parasita não era tudo isso. Já 1917 pode ser que aconteça, viu? E o Oscar, nos últimos anos, tem essa tendência de dividir os prêmios de direção e filme. Poucas vezes nos últimos anos o filme ganhou os dois. Acho que A Forma da Água dos últimos 5 anos foi o único, se eu não me engano. Spotlight não ganhou, Moonlight não ganhou, os dois. O ano passado, qual foi mesmo que eu já esqueci? Não vamos lembrar. Aquele não, do ano vamos passado, lembrar. não, meu Aquele Deus, lá. não. Melhor esquecer, mas não ganhou. Não ganhou também. O diretor não ganhou. Foi o Roma e o Green Book. Green Book. E aí existe essa tendência. Então, como existia uma certa onda de credibilidade para o Bong Joon-ho ganhar o prêmio de direção, parecia difícil ele ganhar direção e filme. Agora que o Sam Mendes está muito favorito para direção, isso pode ajudar o Parasita para melhor filme. Vamos ver se isso se confirma, vamos ver. Eu acho que seria interessante se o Parasita ganhasse. Ele vai ganhar filme estrangeiro, todo mundo já sabe, mas seria muito interessante se ele ganhasse o roteiro original. Então, se ele ganhar o roteiro original, tem o 1917 eu acho que não tem chance nenhuma. Tem o Era Uma Vez em Hollywood, que muita gente acha que vai ser o grande prêmio do Tarantino ali naquela noite. Se não der Tarantino, se der Parasita, aí eu acho que são chances boas de Oscar de melhor filme. Vamos ver, né? É isso, Cris? É isso aí. Semana que vem damos mais um boletim do Oscar e lançamos o bolão do Oscar da varanda. Aí sim. Certo? E aí vamos ver o que os nossos varandeiros vão poder escolher e o que podemos premiá-los, o vencedor. Vamos aguardar. Vamos então partir para 1917. Antes disso, vamos falar sobre o cinema de Sam Mendes, porque é a primeira vez que Sam Mendes chega à varanda. Um diretor inglês de 54 anos. Achei curioso, eu li um pouco sobre ele. Ele é filho de o pai dele é de Trinidad e Tobago, com ascendência portuguesa. Olha só. Por isso esse sobrenome, Mendes. Exatamente. E a mãe é judia inglesa. Começou muito fortemente no teatro, nos anos 90, fez muito sucesso no teatro. Acho muito interessante porque ele fez muito teatro na Inglaterra, depois fez Broadway, mas o cinema dele, antes de 007, era basicamente americano, né? Tanto que o primeiro filme dele é o Beleza Americana, quer dizer, ele, mesmo tendo a raiz britânica, tanto de vida quanto da carreira que o levou ao cinema, no cinema ele acabou ficando mais como filmes americanos. Na verdade, eu acho que ele só vai pra uma coisa mais Inglaterra quando vai fazer o 007, né? Antes ele vai só É faz tipo um filme resgate, né? do Soldado Ryan. É o 9º longa-metragem dele. Ele começou com um telefilme, na verdade, que é o telefilme Cabaré, que era uma peça de teatro que foi famosa para ele, na direção que ele fez. E depois ele fez Beleza Americana, Estrada para a Perdição, Foi Apenas um Sonho, Soldado Anônimo, Skyfall, Spectre e por aí vai. E Beleza Americana rendeu o Oscar pra ele, primeiro longa pro cinema, né? Oscar de filme e direção. 5 Oscars no total. É. Chico Firman, qual a sua opinião sobre o cinema de Sam Mendes? Já gostei mais. Inclusive dos filmes que eu gostava. Então, não sei. Eu lembro na época, eu gostei do Beleza Americana bastante, assim. Depois ele desapareceu da minha memória, praticamente.
Então, até tô ensaiando rever pra ver o que é que eu acho dele, mas eu já gostei bastante. Mas não é um diretor que me empolgue, não. O Estrada pra Perdição, eu lembro que eu vi com super expectativa e achei fraco o filme. Achei fraco, não. Achei padrão, achei meio linear, sabe? Achei... Não me empolguei. Tanto é que o Jarhead eu nem vi. Até Soldado hoje, Anônimo. nunca vi. Pra mim Que é o... outro filme de guerra dele, É. eu vi também. É. É sobre, acho que é a Guerra do Golfo. Isso, Guerra do Golfo. Só, Michel, cortando aqui um pouco o caminho pra gente chegar no cantinho do ouvinte antecipado, porque o Ângelo Cordeiro, ele deixou um comentário lá no nosso blog perguntando sobre Sam Mendes e a carreira do Sam Mendes. Ele disse o seguinte: aproveitando que o Michel comentou que Os Miseráveis foi um dos melhores filmes de estreia que ele já viu, o que vocês acham de Beleza Americana? Também é um filme de estreia. É um dos melhores? Então, ele trouxe esse comentário. Você já responde. E aí eu lembrei que na época em que o filme estreou, pra mim, essa imagem ainda tá muito clara de como foi a repercussão do filme. E muita gente até comparava o Sam Mendes ao Orson Welles. Sim, teve essa Porque comparação. diziam que era também um diretor que tinha vindo do teatro, que fez um filme de estreia que deixou todo mundo impressionado e que já ganhou Abalou a Oscar de sociedade melhor americana. filme, melhor direção. A barba dele hoje é igual a do Orson Welles. Exato. Então, por um lado comparavam ao Orson Welles, porque ele era um prodígio vindo do teatro. E por outro lado comparavam ao Billy Wilder, porque o filme dele tinha uma narrativa um pouco ácida ali na maneira como pouco, retratava. muito. Muito, né? Ácida, sarcástica. É quase a tragicômica, como ele mostrava a sociedade americana, que lembra um pouco as comédias do Billy Wilder. E muitos elogiavam até a maneira como ele organizava essa narrativa, com muita agilidade, sem ter gordura na maneira como ele contava a trama. Então, foi uma estreia. Curiosíssimo pra saber qual é a opinião do Thiago sobre Beleza Americana. Ele vai falar Foi agora. uma estreia super elogiada. Quando eu vi, na época, minha reação foi mais ou menos como a do Chico. Eu gostei do filme. E eu também sinto saudades do sentimento que eu tive em relação a Beleza Americana, porque, na minha memória, o filme envelheceu mal. Eu não revi, mas eu lembro até de um episódio nosso aqui sobre 1999, que foi o ano de lançamento do filme, e a gente comentou como o filme parecia datado, né? Um filme sobre os sofrimentos de um americano branco de classe média e como é difícil para ele a vida e os desejos reprimidos dele, como ele colocava aquilo ou não em prática. Enfim, um filme que hoje não teria feito tanto sentido. Não sei se teria ganho o Oscar se ele tivesse sido lançado hoje. Mas aí eu acho curioso como 20 anos depois, exatamente, o Sam Mendes volta à discussão com um cinema que eu acho bem diferente do que ele apresentou lá no Beleza Americana. Tem uma Também acho. mudança grande na carreira dele, né? Cris, o que você acha do cinema do Sam Mendes? Não sei quanto você viu tudo, fã, detesta. Olha, das coisas mais recentes, eu gosto muito do 007 Skyfall, e aí acho que ele cai no Spectre. Então, acho que ele oscila muito, assim, ele oscila desse jeito mesmo, né? O Beleza Americana foi um super boom, depois, assim, caiu. Então, enfim, Eu vejo chegamos uma aqui. trajetória bem errática, assim. Bem né? irregular, até com na maneira certeza. como ele Eu foi tentando... também acho, Até nos acho- temas, acho né? uma- Até com é. a forma como ele foi tentando se Acho encaixar uma na trajetória bem errática indústria. também. O Estrada para a Perdição ele tentou fazer, era aquele filme clássico que consolidaria a carreira dele, só que Não parecia, funcionou. não funcionou. Não funcionou. Muita gente não comprou a ideia É. do filme. Agora, eu concordo totalmente com a Cris. O Skyfall é muito bom. Eu acho um dos melhores 007 dos últimos, sei lá, 20 anos, talvez. E muita gente viu Skyfall nesse filme que vamos comentar agora, É, né? Diga-se de passagem. Ele rejuvenesceu o 007 quando ele foi fazer Skyfall, né? E acho que o surpreenda ele ter aceitado fazer 007 porque ele tava com uma carreira bem diferente, né? Sim, então, vocês não falaram o ponto, até Eu o ponto em que chegou eu o vou agora Skyfall. fazer um pouco. Eu gosto de Beleza Americana, eu revi não faz muitos anos, eu continuo gostando. Eu acho que é um mundo que ficou lá nos anos 90, mas eu acho que é um retrato muito curioso sobre aquele mundo dos anos 90, que foi vivido, que merece um retrato. A relação, essa coisa de filhos que detestam os pais e não falam com eles, a coisa da classe média americana
ali hipócrita, sendo toda destroçada. Eu acho que é uma visão Você curiosa. acha que é o Parasita de 99? Não é Parasita 99. É o Desperate Housewives de Talvez. 99. Talvez. O Pelas Ah, eu Americanas não sei se é inspirou essa, né? muitas séries, coisas depois, muitos né? filmes e tudo mais. Mas eu tentei enxergar um pouco nessa carreira errática do Sam Mendes, quais são os temas, o que ele tentou analisar. E eu vejo muito relação pai e filhos nos filmes dele. Eu vejo muita análise crítica ao estilo americano de viver. Então tem desde o American Way of Life, eu esqueci o nome do filme, Apenas um Sonho, até a questão da Guerra do Golfo e como conviver com o soldado que voltou da Guerra do Golfo no Soldado Anônimo, que eu acho bem fraco, bem padrãozão dentro desse universo de filme de guerra. Essa coisa até da família e da máfia com Estrada pra Perdição, que não deixa de ser uma máfia, não é enraizada tá enraizada na cultura americana, né? Desde o Poder do Chefão e tudo mais, de Al Capone, quer dizer, o cinema sempre representou a família com uma relação com a máfia. E eu vejo ele olhando para esses Estados Unidos e sempre, de alguma forma, colocando esse olhar do estrangeiro, mas um estrangeiro mais próximo, né? Que o inglês e o americano tem uma relação mais do que um simples estrangeiro. Eu sempre vi isso de maneira interessante. Não que os filmes dele consigam trazer muito bem esses temas, mas acho que esses temas estão lá. Então eu gosto do Beleza Americana, eu gosto da Estrada da Perdição. Eu acho que tem umas 2, 3 cenas que me ficaram muito marcantes pra mim. Eu não revi, talvez eu revendo hoje achasse um filme mais simples, como vocês levantaram, mas eu gosto tanto da interpretação e do embate entre Paul Newman e Tom Hanks naquele filme. Eu nem lembro. Nossa, eu lembro de uma fico- cena no piano que é bonita, mas eu não sei. Tem uma cena que o Paul Newman bate na mesa, assim, irritado, porque o Tom Hanks aprontou porque eles eram quase pai e filho, mas não, e aí eles têm que voltar contra o outro, por uma situação que o filme acontece. Uma cena na chuva que eles se reencontram, tanto que o filme ganhou fotografia, se eu não me engano, o Oscar. Talvez esses momentos me tragam uma boa lembrança que seja melhor do que o próprio filme presente. Mas eu acho que Soldado Anônimo é fraco, foi apenas um sonho fraco, mas aí chega no meu guilty pleasure. Eu adoro o filme Por Uma Vida Melhor. Por uma vida melhor. O Away We Go. Algumas pessoas Distante, chamam de nós distante, vamos. mas depois fala Por Uma Vida Então Melhor. toca aqui que eu também gosto muito desse Tá filme. vendo? Eu vi no Festival do Rio 2009, eu fiquei achei simples, pequeno, assim, sabe, sem pretensão, e embarquei total no filme. Pra quem não conhece, até porque é um filme que ficou meio escondido, é um filme sobre um casal que vai ter um filho e os pais mudam de país e eles chegam à conclusão que o emprego deles, eles conseguem viver fazendo home office, então eles podem morar onde quiserem, não mais na cidade onde eles moravam por conta da família. E resolvem visitar as cidades onde moram os melhores amigos para escolher em que cidade eles vão morar. É com a Maya Rudolph e o John Krasinski. John Krasinski. É um filme simples, é um filme indie, podia ser muito bem um filme de Sundance, com todas as suas obsessões e características, mas eu me encantei por aquele Eu também, filme. eu sou... E tem gente que detesta. A maioria detesta. Eu acho Mas eu não vou legal. falar sobre. Pode boa, falar. Eu acho muito ruim. Mas o Acho que muito eu ruim. acho que tem vários personagens Eu estereotipados. só acho que o conceito Acho de bem guilt pleasure continua completamente totalmente deturpado na distorcido. varanda. Porque guilt pleasure é quando a gente falar de um filme do Judy Apatow, Exatamente. Todo uma mundo coisa gosta assim. disso, é ruim. Você tá Não super acho. certa. Eu acho que você tá 100% de razão, como sempre. Guilty Pleasure é como dar um filme que é ruim e você gosta. Esse filme Não, é um esse filme tem possibilidade, Sundance, é padrãozinho, Sundance, vamos lá. bobagem, enfim. Indie, pá. Pois é. Ó, Mas Então, o que eu, e aí o que eu vem a acho... virada dessa carreira dele, Tá. que é o 007. Então, Michel, o que eu ouvindo você falar sobre os filmes dele, muitos eu nem lembrava mais. Quem é Sam Mendes? Fora os temas que você levantou, que você Na levantou fila do temas. pão. Quem é Sam Na Mendes na fila fila do Correios. do estilo de cinematográfico? O que é o cinema do Sam Mendes, né? Ele variou Porque tanto que não porque tem. o cara, a partir de Beleza Americana, que é uma tragicomédia sobre família americana, ir pra um filme de máfia, depois faz o filme de Sundance, Guerra. depois faz o Guerra, depois faz o 007. Quem é Sam Mendes? Quem que é Sam Mendes? Eu não, Chico, quem eu é não Sam vejo uma Mendes? Diz aí pra assinatura deles ensinando os Ninguém. temas. O homem e o mito. mim. É um técnico, quase. É. Porque é um diretor que surgiu como uma grande promessa. E não sei, talvez ele tenha se provado um cara que tem traquejo pra trabalhar com ator, pra trabalhar com texto, mas não vejo um olhar Sam Mendes pro Não, cinema, eu também dizendo acho. um olhar cinematográfico
do Sam Mendes. Eu não sei quem é. Agora, se a gente... Pra ganhar o seu segundo Oscar de diretor, É praticamente, um né? técnico. É. Às vezes eu acho que é muito calculado. Eu sinto às vezes isso nos filmes. Mesmo no Sundance, no filme Sundance, eu acho que é calculado pra ser um filme Sundance. Filme Sundance. Que coisa eu acho que depreciativa. sempre é muito calculado. E quando ele vai pro 007, fica bom, porque tem que ser calculado mesmo, né? É um filme de gênero dentro de uma caixinha, é um filme que ele tem que seguir várias regras ali. Então, mas fica bom E no ele faz Skyfall, bem, né? No Spectre fica uma porcaria. Spectre é uma porcaria. Enfim, eu não quero falar tão mal dos filmes. Mas é isso. Eu acho que ali ele reencontra uma nova forma de filmar, que ele faz 2007 e agora faz o 1917, que, como a Cris levantou, tem semelhanças de alguma forma ali. Eu acho que ele rejuvenesceu o 007, não só trouxe um filme mais jovem, com o Daniel Craig, que é a estreia dele, né, como 007, né? Não, Cassino Não, Royale. Não, Cassino Royale, né? Mas acho Que era bom, que mas era bom, mas o Skyfall é outro superior. Mas aí é curioso, se ele tivesse feito só o Skyfall, a gente estaria aqui elogiando o Sam Mendes como o cara que rejuvenesceu. Mas depois ele fez outro e que mostrou que não é essas coisas. Sabe, é difícil o Sam Mendes pra mim, porque é um cara que parece estar sempre se desmentindo, se contradizendo. Quando eu tô achando que ele tá virando um diretor bom, ele faz um filme ruim depois. Então, não sei. Sei lá, eu um enigma. acho- É um cara de estúdio, é um diretor de estúdio, talvez. Exatamente. Um cara que você paga e ele faz lá o trabalho pra Que você. é uma coisa que existia muito Mas que se vende como autoral. Então, autoral Não. de quê? Porque Então, ele tá mas sempre... eu falo o seguinte, Autoral é ele é- Bong Joon-ho, Mas não ele é tão o indicado, Sam Mendes. ele ganha Oscars, quer dizer... Autoral é Não, eu não Scorsese. acho que ele se vende como autoral. Não, até não porque ele se vende. Até porque ele Vende-se ataca ele. em várias frentes. Eu acho que... Eu quero, antes de você falar, Chico, eu queria Ah. que os nossos ouvintes, até pra não deixar só a conversa aqui uma coisa ranzinza e tal, os ouvintes que gostam do Sam Mendes e que acham que o Sam Mendes é um grande autor, por favor, deixem um comentário no Cinema na Varanda, expliquem pra mim por que ele é um autor. Qual é o olhar do Sam Mendes, o que tem lá? Bem, é isso. Muito bem. Porque eu não consegui Mas o que eu ainda, ia acho que o falar é Chico o também seguinte, acha que eu acho que ele tenta ser aquele diretor de estúdio, dos grandes diretores de estúdio de Hollywood, sabe? Um George Stevens, William Wyler, que fazia todos os gêneros, mas faziam gêneros e faziam grandes filmes em vários gêneros. Talvez ele tente fazer isso, talvez ele tente seguir essa carreira tal, porque ele realmente não tem um foco. Então, não sei. Bem, e agora ele fez um filme E de agora, guerra. um filme de guerra. Vamos pra sinopse? Segundo filme de guerra dele. Cris, inspirado nas histórias narradas pelo avô do diretor, 2 soldados com a missão de cruzar território inimigo com uma mensagem que pode salvar a vida de 1.600 soldados durante a Primeira Guerra Mundial. Eu fico triste quando o Michel não deixa pra mim a deixa, quando eu estudei os nomes dos Poxa. atores. Quem são os 2 soldados? Vamos lá. Dean Charles Chapman e George McKay. Pronto. Tá aí. Perfeito. Dean Charles Chapman. Difícil falar Charles Chapman. Antes da gente falar do filme, temos a Cris aqui que preparou uma pauta sobre a edição, plano sequência. Conta pra gente, Cris, o que você... Bom, o que tem chamado a atenção para esse filme, né? A primeira coisa que se fala é que ele é um grande plano de sequência. Na verdade, talvez 2 planos de sequências, né, Chico? Assim, porque tem uma ruptura um pouco tem uma bem delimitada. marcada. Tem um corte que é bem marcado. Todos os outros cortes são cortes maquiados. Então, eu queria lembrar que o ano passado a gente quase a Academia pensou em extinguir do show 2 categorias do show, né, da apresentação, né, do que é televisionado: fotografia e edição, que são os grandes pulos do gato nesse filme agora. Tanto que na época o Guilherme Del Toro falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ele fala assim: fotografia e edição são exatamente o coração da arte do cinema. Por exemplo, roteiro é herdado da literatura, do teatro. É fotografia e edição que faz cinema. E, enfim, é o caso desse filme aqui. Aí a gente pode discutir um pouco os méritos, para onde vai e para onde vem. Falando especificamente de edição. É um filme que, na teoria, o plano sequência, ele quer te dizer que não houve cortes. Então você está vendo, abre aspas, o material bruto, né? Você está vendo tudo o que aconteceu, tudo que foi filmado, tudo que foi concebido. Aprofundando um pouco o que acontece no 1917. São várias cenas filmadas de modo que elas pudessem colar sem o espectador leigo perceber o corte.
o Michel tava querendo morrer, porque eu ficava assim, olha, corte. Ó, ficou escuro, tela cheia, foi corte. Eu fiquei assistindo como se era o meu videogame particular. Né? Existe um outro videogame no filme que a gente já vai discutir, mas o meu particular era ficar tentando descobrir exatamente aonde que estavam os cortes. E aí eu fiz uma brincadeira aqui nos episódios anteriores, eu falei, pô, como é que o cara não foi indicado ao Oscar, deu um super trabalho e tal... Mas vale a pena, acho que a gente explorar isso. Por quê? Porque assim, quando a gente tem a montagem tradicional, você tem inúmeras possibilidades do montador na hora que ele vai fazer a cena. Vou dar um exemplo aqui de um filme que eu adoro e falo sempre, Rede Social, do David Fincher. Ele tem uma abertura que é uma DR entre o Mark Zuckerberg e a namorada / ex-namorada dele, que é o Jesse Eisenberg com a Rooney Mara. É um diálogo, puro e simples. Então você abre abre a cena, você tem 2 pessoas falando e aí você tem os closes nas pessoas. Então, plano contra plano. Plano contra plano. Então, o que seria essa cena? Você vai pensar, vou fazer a moça falar, a hora que a moça falar, a gente mostra a moça falando. A hora que o Mark falar, a gente mostra o Mark falando. A magia da edição é te dar algo mais. Você poderia definir, então, que você vai fazer a cena inteira filmada só no rosto do Mark Zuckerberg. A menina fala e você fica no rosto do Mark Zuckerberg. E aí você só vai ficar na reação dele. Ou o contrário, só no rosto dela. A opção da cena é fazer o corte, mostrar o rosto de cada um e ir revezando. Mas você tem pequenos momentos em que um presta atenção no outro, que você vai pegando isso e você constrói exatamente no corte de edição. Tem uma hora que o Zuckerberg está olhando para a unha. Ou seja, ele não está nem prestando... Ele está querendo matar a menina e não está dando muita bola. O final do diálogo é um super close no que ela vai falar. Então, você dá um destaque para o que ela está falando. Então, isso é a construção da possibilidade que a edição te dá de criar um clima para a cena. O que acontece no 1917 é a impossibilidade do editor criar esse clima para a cena. Ele trabalha com o que foi captado e, no caso, o editor desse filme acompanhou todas as diárias, vamos dizer assim. Ele já sabia da incumbência, as cenas tinham que colar. Então, ele sabia como a cena tinha que começar e como a cena tinha que terminar. O trabalho dele foi muito de fazer essa colagem. Mas ele não tinha essa possibilidade de dar o toque editorial, vamos dizer, de reconstruir a cena. A cena ele tinha que acompanhar e a cena ia ser mais ou menos aquela. Assim. Por exemplo, é o soldado correndo e foi. Ele não tem a possibilidade de criar o soldado correndo e aí as costas do soldado, e aí um close da mão do soldado, e aí alguma outra coisa. E talvez seja por isso que não existe uma indicação de edição, mas existe uma indicação de fotografia, que é do Roger Dickens, que é onde o filme, né, se constrói. E, assim, quando você não tem a possibilidade de tantos cortes, a tendência é você imaginar um filme mais lento. Então, eles saem atrás de recursos de câmera, de recursos de movimentação e de close, e de muito 360 nos personagens, para recriar essa situação de movimento. Que eu acho que esse que é o pulo do gato do 1917, de trazer imersão e tudo que o plano sequência traz. Só ficou faltando o nome do nosso montador. A Vida Invisível. A Lee Vida Smith. Invisível É o cara que do Lee montou Smith, que é o o cara que montou. Dunkirk. A vida É o cara que montou o É o Dunkirk. cara que montou o Dunkirk. Eu só adicionando mais uma coisa que a Cris falou, é o seguinte, eu acho que nesse filme o papel do montador sei lá, dar credibilidade à fantasia do plano de sequência. Exatamente. Porque como é impossível aquele plano de sequência, é impossível, sei lá, talvez seja possível um dia, já foi até, né, sei lá. Mas eu acho que ele só funciona para, tipo, eu quero iludir que o plano de sequência está indo do começo ao fim, a não ser quando tem a cena onde claramente para, porque é uma pausa dramática do filme mesmo. Então tem isso, eu acho que tem essa coisa. E além do que você falou, explicar a não indicação, explica o favoritismo do Roger Dickens em fotografia. Sim. E a não indicação dele, do Lee Smith, em montagem. Entendeu? Eu acho que tem isso realmente, assim. É um filme onde o artifício do plano de sequência, da ilusão, da vida, né, da coisa real. Se torna quase um dos protagonistas. É né? o protagonista do filme, eu acho, pra mim. Muito mais do que os atores. E eu acho os atores bem no filme. Eu acho os 2 atores bem, o George McKay, inclusive, melhor. Mas eu acho que ali o que tá em primeiro plano é realmente a ilusão do plano de sequência. Thiago, videogame filmado ou imersão em tempo real? Sim. Sim, para as duas coisas. Os dois.
O que o Chico falou, eu concordo, que em primeiro plano tá esse exercício, né, técnico do plano sequência e também da imersão, porque eu vi o Sam Mendes falando muito em entrevistas, ele citou 2 filmes, ele não cita tanto o Dunkirk, ele cita o Filho de Saul e o Regresso, do Inharritu. E também ele... Isso como... Vou ali me jogar. Como filmes que têm alguma semelhança, porque ele diz que os 2 filmes eles estão em extremos e o 1917 seria no meio entre esses 2 filmes, porque ele diz que o Filho de Saul tem essa proposta da imersão, é um filme sobre o Holocausto, então ele tem essa proposta da imersão, mas com uma lente muito subjetiva, que fica muito desfocada, então ele não quis esse desfocado da lente, ele quis uma imersão mais clara, mais cristalina. E o Regresso tem planos sequência muito longos do Inharritu, só que planos sequência abertos. Ele não queria planos sequência tão abertos, ele queria mais fechados. Então ele disse que o 1917 está entre esses 2 filmes. Ele cita também muito o Birdman, do Inharritu, que também tem essa ilusão do plano sequência, porque ele diz que o Birdman provoca a impressão de que você está dentro de um sonho, a imersão num sonho, e isso que ele queria provocar no espectador de 1917. Então, ouvindo o Sam Mendes falar sobre essas referências dele para esse filme, eu noto que parece que ele está tentando se aproximar de um diretor de 2 Oscars. Tanto do Inharritu quanto do Cuarón. Porque são 2 diretores que têm essa proposta da imersão nos filmes, né? O Cuarón fez o Gravidade, que também queria que o espectador se sentisse lá junto com a Sandra Bullock no espaço, e fez o Roma, que queria que a gente entrasse na casa dos personagens. Então, parece que o Sam Mendes está tentando se juntar ao cinema do Cuarón e do Inharritu na proposta de trazer o espectador para dentro da ação. Completa. Cris? É a mexicanização do Sam Mendes, já tem um sobrenome latino, então ele já Daqui a pouco ele começa a falar espanhol para ver se a gente dá um Oscar logo para ele. Exatamente. Ele vai ganhar o dele agora, de novo. Parece que sim. Mas é interessante, porque um diretor que eu achava que não tinha marca nenhuma, parece que ele está sempre tentando se aproximar de alguma tendência. Eu fico com essa impressão, até você falando do filme de Sundance, que eu já tinha esquecido totalmente, parece que ele estava se aproximando de uma tendência, né? É um filme claramente típico de um Pequena Miss Sunshine, de um Fox Searchlight, aqueles filmes que eram feitos naquela época, ele se aproximando daquele tipo de filme, emulando algumas regras desse cinema para fazer o que ele quer fazer. E no 1917 eu sinto essa conexão, principalmente com o Inharritu, mas também com o Cuarón. Chico, muita gente fala que é o melhor filme de guerra desde O Resgate do Soldado Ryan. Quando ele foi exibido pela primeira vez para os votantes do SEG, que não votaram nele, falaram realmente isso. E aí, é isso mesmo? Não acho. É parecido, tem conexões, né, Chico? É engraçado que eu não sei se é exatamente... Eu acho que nem o Soldado Ryan seja esse grande filme que eles estão querendo colocar. Eu acho que o Resgate do Soldado Ryan tem uma mega sequência muito bonita, muito... que deu um trabalho da porra e tal. Mas não é esse filme que é pra ser referência de filme de guerra dos últimos 30 anos, será? Você sabe que eu fico na dúvida se as reações positivas e negativas estão sendo porque o filme é favorito ao Oscar e aí as pessoas querem ou achar problema ou achar a obra-prima. Eu acho que nos últimos tempos tem muito isso de querer enxergar o grande melhor filme de todos os tempos, entendeu? Porque o que eu vejo no 1917, eu não vejo um filme ruim. Eu não acho que é um filme ruim. Mas eu também não acho que é um filme que é uma obra-prima. Eu acho que é um filme que tem um sentimento, uma tentativa de cinema clássico, de voltar para um cinema clássico, um cinema de mensagem, literalmente e tal, um cinema de guerra mais clássico no tema, na maneira como ele conduz trilha sonora, que eu acho que exagera um pouco, mas enfim, na coisa heróica, na coisa da missão. Eu acho que isso ele vai muito no cinema muito clássico, sabe? E aí, ao mesmo tempo, ele tem essa coisa da quebra, que é a quebra de fazer um filme muito técnico, muito de artifício, muito de espetáculo. Então acho que ele oferece um espetáculo para você, no sentido de é um show, é uma coisa para você acompanhar, para você ver, que eu não acho que é nada revolucionário. Enfim, filme de plano de sequência com cortes, o Hitchcock fez em 48, né? E o Sokurov fez sem cortes mesmo em 2002.
que é o Arca Russa, o do Hitchcock, é o Festim Diabólico. Então eu acho que assim, não tem nada de revolucionário. Então estão tentando vender pelo revolucionário, não é nada de revolucionário. Ô, nada. Chico, não sei a sua opinião aí, mas eu achei que eu consegui reconhecer mais fácil os cortes e os truques de filmagem do que eu imaginei que ia ser. Eu achei que ia ser mais difícil perceber. Dá pra perceber, assim. Dá. Em vários momentos a câmera vai ficando completamente escura. Você tem, assim, momentos que você tem... que o soldado fica mais parado, um cenário mais parado, então facilita pra você juntar isso numa ilha de edição. Não sei, pareceu mais... Eu achei que ia estar mais complexo a captação. Ela é grandiosa, ela é bonita, mas eu achei mais fácil de reconhecer os cortes. E aí eu fico na dúvida se ele realmente quis iludir ou se ele quis, sei lá, vender que o filme está sendo vendido pelo estúdio como plano de sequência, mas não é. São vários planos de sequências, enfim. Mas se ele quer iludir mesmo, ou se o negócio dele era criar uma narrativa. Entendeu? Eu acho que ele criou a narrativa. Se for só pra criar uma narrativa, é ok. Se for pra assim, achar que é o grande, não sei o quê, eu também acho que ele fez pra criar uma narrativa e o marketing tá promovendo isso e transformando isso quase que num calvário pro próprio filme. Eu não sei se foi só criar a narrativa, porque essa proposta de imersão tá desde o princípio do filme. Sim, sem dúvida. Eu acho que mais do que um filme que seria novo, inovador pelo plano sequência, que realmente o Hitchcock já estava fazendo lá no Festim Diabólico, ele traz essa, que aí sim eu vejo uma tendência hoje desse cinema de imersão, desse tipo de filme que, numa época em que você tem tem streaming, você pode ver filme em casa, no celular, esse tipo de filme que você só pode ver no cinema. Se você não conseguir assistir ao 1917 no cinema, você não vai ter a sensação de ter sido engolido por essa experiência sensorial. Acho que é isso que o filme quer vender, é isso que é o atual Não, do eu filme. também concordo. Eu acho que assim, ele não pensou, vou fazer um filme em plano sequência e vai ser fake, porque eu não vou conseguir fazer, pra eu ganhar o Oscar de melhor direção, porque eu sou foda. Eu acho que foi muito mais essa questão da imersão. Eu vou fazer um filme que aparentemente não tem cortes, que a câmera ligou e vai desligar quando acabar a história, e você vai ficar imerso naquele drama daqueles dois personagens que vão ter que cruzar uma trincheira inimiga. Então ó que legal, eu vou mostrar eles minuto a minuto, acompanhando, 24 horas. Eu acho que a ideia foi daí. E aí agora promove-se que eu tipo assim, olha que coisa espetacular, precisa ganhar o Oscar porque é um filme e no plano contexto sequência. que você tem o Regresso, você tem Gravidade, Sim. você tem vários outros filmes que tem essa proposta de imersão também, né? Uhum. Ele fala que não tinha visto nenhum filme de guerra parecido, mas poxa, então ele não viu nenhum filme de guerra, né? Tem outros filmes. O próprio visto tanta Dunkirk, a primeira sequência do Dunkirk é praticamente o que esse filme quer fazer, Sim, né? Que você mostra um lembra? soldado saindo de uma vilazinha bem comum, mas está vazia, então tem algo estranho acontecendo. Esse soldado vai caminhando pelas ruazinhas, encontra outros soldados, de repente ele sai num corredor e você vê aquele mar repleto de soldados, em plena guerra. Então, o 1917 é essa cena do Dunkirk levada ao Dentro limite, da trincheira né? alemã. O que você fala? Não, eu ia falar que vale lembrar que o 1917 talvez seja a grande aposta dos estúdios, né? O grande candidato dos estúdios Sim. nesse mundo de Netflix. Sim, né? exato. E até por Sim. esse sentido de ser um filme que você precisa ir ao cinema Acho para que ter isso a é mais experiência um completa. elemento. Sim. Isso é interessante porque, assim, algumas pessoas souberam que a gente tinha visto o filme, que eu tinha visto o filme, aí perguntaram, e aí, vale a pena? Tal, não sei o que, eu escrevi um texto, não adiantou nada, mas enfim. Vale a pena? Não sei o que. Aí eu falei assim, eu nem gostei tanto assim do filme, mas eu acho que tem que ver no cinema. Entendeu? Porque eu acho que, assim, se você não for ver no cinema, você vai perder a experiência. A experiência é Você vai perder o incrível, que ele tem de radical. melhor. Não, você vai perder a proposta do filme. Sim. Então, tipo assim, ok, é bom ou é ruim? Não é essa a questão. A questão é assim, no cinema você vai ter a experiência que o diretor pensou, que foi pensada para o filme. Então eu acho que isso é um ponto, assim. Eu acho também que ele vendeu para ser a experiência, para ser a imersão. Foi o que eu quis falar e tal, acho que a Cris também. Foi o que o Michel, que é o nosso tradutor para o mundo real, Michel Teclasap? traduziu direito. Assim, não é que ele quis... quando eu falo aqui que ele quis fazer a narrativa coesa, que ele não quis o espetáculo, que ele não quis a imersão. Ele quis, com certeza ele quis. Eu acho que ele queria fazer um filme tipo o que você citou, Gravidade, tipo O Regresso. Quero fazer um filme para você ver... Grandioso. Para você ver No como é que templo. chama? Num templo, enfim. Mas eu acho que, como a Cris falou, assim, ele não tenta se esconder totalmente.
Porque, assim, realmente os cortes, se você for assistir, dá pra ver. Eu lembro que quando eu descobri que, assim, eu vi o Festim Diabólico antes de qualquer coisa. Eu vi na televisão, eu acho, e tal. Quando eu fui ler sobre ele e eu descobri que era plano de sequência, que eu nem tinha percebido, né, enfim, na época, aí eu disse assim, que tinha cortes, porque não existia, porque o rolo nem dava o filme inteiro. Aí eu fui assistir de novo e fui ver os cortes, que os cortes eram nas costas dos personagens, numa parede, assim, na janela, X. E aí eu vi, mas assim, os cortes eram muito disfarçados do Festim Diabólico. Nesse eu acho que os cortes existem, estão disfarçados também, mas eles não é o foco esconder os cortes. Então não é o foco vender que é um negócio, que é um plano de sequência eterno, mas fazer que ele seja crível. Entendeu? Por isso que eu acho que, assim, tem muita gente achando, que filme abominável, que absurdo. E também tem gente falando, nossa, que obra-prima. Eu acho que não é nenhuma dessas duas coisas. Chico, mas tá, você falou agora a gente falou em imersão, a proposta da imersão, do espetáculo. Você falou na proposta do cinema clássico. Uhum. Mas também temos um viés moderno até na maneira como ele acompanha um personagem por um período curto de tempo, Sim. colocando o espectador na pele desse personagem, e um filme sobre a Primeira Guerra Mundial, que não é tão retratado no cinema quanto a Segunda Guerra Mundial. Essa combinação de todos esses fatores, para você dar certo, funciona? Para mim dá Oscar. É uma soma cujo é uma resultado boa é resposta. ótimo. É porque eu, sinceramente, vejo tantas contradições nessas combinações, eu não consigo nem... A começar pela combinação Primeira Guerra Mundial, espetáculo de imersão. Eu já me arrepio um pouquinho, assim, como? Porque eu lembro que eu vi o Filho de Saul, e o Filho de Saul não é um filme que eu categorizaria como espetacular. Eu não acho que é um filme que tem essa proposta de venha ver no IMAX, traga sua família e compra não, pipoca. jeito nenhum. O 1917 eu acho que é. Acho que é venha ver no IMAX, traga sua família e compra pipoca. Sem dúvida. Mas o Filho de Saul, então, ele tentava se segurar nessa... Tinha esse pudor de não ser um filme declaradamente espetacular. Apesar de ter ali propostas dentro do filme que eu acho que são questionáveis na maneira como ele faz, enfim, mas aí é outro assunto. O 1917 ele é assumidamente um espetáculo sobre a Primeira Guerra para fazer a gente sentir a dor do soldado da Primeira Guerra. Não consigo entender muito bem onde ele quer chegar. E eu tenho medo de perguntar, sabe? Eu prefiro nem perguntar. Tá bom, ok, vou comprar minha pipoca e sentar aqui. Porque qual é a questão... Qual é o centro moral desse filme? Onde ele quer chegar? Pensando no filme como um todo. Que a guerra não compensa. Não, que a guerra, a gente vai reviver a guerra e como um espetáculo divertido e seguro, porque é seguro, é um filme seguro. Não é um filme que faz você sofrer. Eu não vou defender, tá? Mas assim, eu tentando responder isso, ele ouviu as histórias do avô dele, ele juntou as histórias do avô dele numa única história e transformou isso num filme. E aí criou com uma imersão espetacular e que eu acho realmente tecnicamente espetacular. Não que eu seja fã de cinemas que precisam fazer esse tipo de espetacular. Eu gosto mais de coisas mais intimistas. Mas o que eu acho é que a ideia do exercício estético se sobrepõe ao próprio filme. Quer dizer, se sobrepõe aos próprios personagens. Até agora não falamos dos personagens, não falamos dos dramas dos personagens. Exatamente. E provavelmente nós nem vamos falar. Não, eu acho importante a gente falar. Mas eles são menores perto do exercício todo. Então, Michel, mas eu entendo uma imersão no espaço com a Sandra Bullock, perdida, eu entendo. Eu entendo uma imersão na casa da família de classe média, do Cuarón, entendo. O filme se cerca responde... Ele tá se cercando de respostas às perguntas que a gente poderia ter feito sobre a proposta em si. Mas um filme de guerra com essa proposta me deixa um pouco já... Eu sinto um pouco que a proposta é questionável. Você não acha válido... Não sei se é válido ou não. Dois personagens que têm que cruzar trincheiras eu acho que a proposta é boa, mas... Para fazer um filme de guerra, na minha opinião, e a gente mais tarde vai falar sobre um outro filme de guerra, que eu acho que é exatamente isso,
Se você quer falar sobre o horror da guerra, tem que levar a sério porque é guerra, é horror, são pessoas sofrendo, é morte, enfim. Você acha que é mais espetáculo você e tem que levar a menos, sério, né? e Não é menos espetáculo. mensagem? Eu não acho que ele né, sei lá, não leva a sério. Eu senti não acho. um pouco assim. Quando eu falo essa coisa do cinema clássico, e aí eu vou também para o que o Michel falou da história dos personagens, eu falo muito por causa dos personagens. Porque você começa com os 2 soldados que recebem uma missão e vão lá cumprir a missão. A missão envolve o irmão de um dos soldados, então tem uma coisa muito pessoal, muito desesperada dele de cumprir aquela missão para tentar salvar o irmão. E aí eu acho que vem uma coisa clássica, que vem uma coisa do cinema clássico, não necessariamente do cinema clássico de guerra, mas de um cinema clássico Melodramático, quase. De cinema de mensagem, que muitas vezes foi muito ruim, mas muitas vezes foi muito bom também. Então eu acho que tem essas duas coisas no filme. E aí, durante um bom tempo, eu fiquei achando muito interessante essa maneira como ele casava essa experiência tão clássica do cinema com um personagem, com a missão a cumprir, e a coisa da experiência da coisa que eu já imaginava que seria uma coisa meio de espetáculo mesmo e tal. Para mim, o filme começa a desandar um pouco, a perder um pouco mais do sabor dele. não é nem sabor, porque eu nem tava amando, assim, enfim. Numa cena que é muito simples, que assim, é uma cena que eles estão subindo uma parte mais alta e que a trilha do Thomas Newman grita, assim, num grau que eu disse assim, tá exagerando demais, não precisa, ele tava muito econômico até ali. As coisas estavam se desenvolvendo sem precisar de uma coisa. E eu acho que ela vem para uma coisa tão melodramática que aí o filme vai caindo para mim e vai ficando mais esquemático. Mas até então, eu achei interessante esse exercício de casar um cinema clássico com um cinema mais experimental, no sentido de, tecnicamente, né? Sei lá, de oferecer um espetáculo para o espectador. Eu não acho que isso é inválido. Eu acho que e também não acho que eu entendi isso quando você fala dessa dicotomia das duas coisas, mas para mim elas não se confrontaram porque ele tentou casar as duas coisas. O que eu acho é só que muitas vezes o personagem, que eu falei desde o começo, fica realmente abaixo da proposta, né? proposta técnica. Então, aí eu acho que o filme me perde um pouco, assim. Mas... Ele desfria, né? Porque a partir do momento que eu vejo um filme de imersão, que ele quer pegar você na mão, vem aqui acompanhar esses 2 soldados, vem pisar no barro e enfrentar os medos dos inimigos no meio da trincheira, vem ver com o calor, o suor, a pulsação. Quer dizer, ele vem nessa proposta, mas ele não me entrega em nenhum momento isso, porque pra mim é um filme frio, porque ele tá tão preocupado com a parte técnica que ele sobrepõe os personagens, e quando ele precisa trazer alguma carga dramática, que tem algumas cenas, ele abusa do melodrama, ele abusa da trilha sonora, então quer dizer, ele tenta usar os artifícios cinematográficos pra isso e carrega demais nas doses, então eu fico sempre achando um filme frio no meio de uma coisa que devia ser calorosa, quente, de te deixar tenso. Eu não fico tenso, eu fico assistindo aquilo maravilhado com a beleza do que está acontecendo ali, mas nunca vivendo aquilo. Se é para ser uma imersão eu espero viver as coisas, né? Eu ainda continuo achando estranha essa proposta, mas para um filme de guerra, mas eu acho que para quem gostou, quem embarcou, quem entrou na ilusão do filme, a experiência pode ser realmente forte para quem está vendo, e talvez dessa força da experiência o Sam Mendes consiga tirar o que ele quer com o filme, porque a intenção do filme, que é o que ele diz, é você trazer de volta uma lembrança de uma guerra que está se tornando uma guerra esquecida, né? Muito se fala sobre a Segunda Guerra, mas pouco sobre a Primeira, e no foi a filme última grande guerra de trincheira, de luta e no mesmo filme ele ali, resgata corpo a corpo. essa sensação da vida na trincheira, né? E que eu acho que, pensando só no filme, no visual que ele constrói, nas cenas e tal, eu acho que para mim é o mais interessante, porque ele usa o plano sequência para mostrar o percurso dentro da trincheira. Então ele nos coloca na trincheira e aí nós vamos com os personagens. E isso eu acho que é o que tecnicamente, para mim, é o que o filme traz.
Mas essa sensação que você tem... Aí, pra quem embarcou, é maravilhoso. Eu não tive, eu queria ter, tá? Não, pra quem embarcou, ótimo, e é até chato ouvir alguém que não conseguiu embarcar, como é o meu caso, reclamando do filme, porque, poxa, né, nem conseguiu embarcar e tá aí falando mal. Mas o que eu vejo com alguém que ficou muito distante do filme, que não conseguiu entrar, ter essa imersão, é porque eu me incomodei muito com esse excesso de beleza plástica do filme, ao tentar me colocar numa sensação de horror, de guerra. Eu acho que não casa uma coisa com a outra. Essa obsessão técnica pela beleza e uma beleza fria, né, com personagens que parece que são unidimensionais, que você não sente o personagem sofrendo. Em nenhum momento você vai colocar a pipoca de lado porque você está se sentindo enojado. Não vai acontecer. Você vai comer pipoca e beber refrigerante. É um filme espetacular. É um filme para você ir à tarde com a sua família, seguro. É um filme inofensivo. Um filme clean, polido, né? E um filme de guerra assim... Não sei. Não sei nem se o Iñárritu teria feito um filme de guerra assim. Eu não sei. Porque tem questões mais profundas aí que eu acho que o Sam Mendes um pouco em nenhum momento confunde discute. as coisas. Que não traz isso pro filme. Os personagens caem na lama, mas ele não quer jogar o espectador na lama também, entendeu? Parece que tem um limite ali pra deixar o filme muito seguro, tudo muito arrumadinho e tudo muito bem feitinho. Mas falando tecnicamente, realmente tem cenas lindas. Aí, viu? Enfim, tem cenas lindas, a fotografia é maravilhosa. As cenas noturnas eu acho que são muito, muito bonitas mesmo, e tem uma sensação quase de algo surreal, né, de sonho. E aliás, é logo depois que um personagem desacorda no filme, né? Tem um corte, e quando ele acorda de novo parece que o filme entrou num sonho. Então será essa ideia de criar algo mais onírico? Essa parte do filme é interessante. A fase 2 do videogame. A fase 2 do videogame. Lembra até o Blade Runner mais recente, né? Enfim. Que também tem a fotografia do Roger Deakins. Exatamente. E ele ganhou o Oscar por essa fotografia. Enfim. E é um videogame que cada fase que você passa, você encontra um grande nome do cinema. Do cinema britânico, é verdade. Começa com o Padre Gato do Fleabag, aí você vai seguir... Não, começa com Colin Firth, aí segue pro Padre Gato do Fleabag, Mark Strong, e sua vida só vai ser salva se você achar o Benedict Cumberbatch. Vai! Boa. E eu acho interessante, assim, que a escolha dele por protagonistas que são pouquíssimo conhecidos, assim, né? Você chegou a ver o filme da gangue de Ned Kelly na mostra? Não. Então, o George McKay é o protagonista desse filme, que eu achei bem interessante. É do Justin Kurzel, do Macbeth. E ele tá muito bem nesse filme do George McKay. Do Justin Kurzel. No 1917, ele tá mais apagado, que o personagem também não permite muita coisa. Mas eu acho que escolher dois atores meio desconhecidos é muito parte importante da decisão do filme. Para que o filme... o que se projete no filme seja a parte técnica mesmo. Agora, engraçado que, assim, vocês falaram da fotografia, que eu concordo, o Roger Deakins é um dos grandes fotógrafos do cinema e tal, mas para mim o que mais me impressionou foi a direção de arte das cenas iniciais, que são as cenas iniciais não, as cenas da primeira meia hora, que são as cenas das trincheiras. Aquela cena que tem uma lagoa de corpos e tal, enfim, eu achei muito bem feito. Eu fiquei pensando, meu Deus, vai dar um trabalho que deu isso aqui pra fazer, pra encher, pra botar essas pessoas boiando aqui, sabe? Eles criaram 1,5 km de trincheiras com bonecos pra fazer essas pessoas era boiando. Boneco, não era pessoa? Então, desgracei. Achei triste. Enfim. Mas muito bom, então, né? Muito bem feito. Eu achei. Muitas pessoas. E uma coisa que eu achei muito incrível também foi quando ele enfiou a mão naquele corpo. Nossa, que problema. Mas aí a gente até conversei com o Thiago sobre isso, dá uma sensação engraçada, né? Você ter dois atores anônimos e aí de repente aparece lá. Estrelas. Eu acho que isso é verdade. Acho que tem vários elementos que me tiram do filme, né? Isso é verdade. E aí também eu acho que tem contradições na proposta mesmo. Se a proposta era que os atores fossem desconhecidos pra imersão, por que colocar vários atores conhecidos pontuando o filme? A hora que o Padre Gato Qual é a necessidade disso? A hora que o Padre Gato começa, puxa vamos benzer, eu falei, agora o filme vai. E outra, se a ideia é criar uma atmosfera muito realista mesmo, estamos nos olhos, estamos junto com aqueles personagens, por que tanta cena mirabolante? Por que tanta trilha sonora épica? Por quê? Parece que tem um diretor querendo fazer um filme e um produtor
de um grande estúdio hollywoodiano jogando elementos dentro desse filme. Tem cenas de ação ali que acho que são típicas de James Bond, né? Acho que tem uma queda de uma cachoeira, enfim. Tudo bem. Terminou o filme, eu pensei, o avô do Sam Mendes é o personagem da Missão Impossível, do Tom Cruise. Porque realmente o que o avô do Sam Mendes conseguiu para entregar essa carta, impressionante. Acho que era algo que a gente via no Regresso também. Devolva a carta de minha mãe. Mas que é aquele realismo que existe até a página 2, quando aparece o urso gigante, você mata o urso e dorme dentro. Desandou, né? É verdade. Mas ao contrário dos filmes que ele citou, que deixaram o 1917 um pouco menos interessante para mim, não Gravidade, que eu gosto, tem uma premissa muito, muito básica, diferente do 1917. No Gravidade, no Regresso, você tem dois atores muito conhecidos, né, em papéis de esforço e tal. Eu não gosto da interpretação do DiCaprio no Regresso, mas eu gosto da Sandra Bullock no Gravidade. E independentemente disso, se cria uma identificação com um ator muito conhecido naquela situação diferente e tal. Quando ele resolve apostar em Anonymous, o filme realmente perde um pouco da coisa mais humana, da coisa mais do roteiro, que na verdade não existe muito pouco, né? Enfim, é um fiapinho mesmo. E ele deixa muito claro que ele quer, sei lá, que a experiência esteja em primeiro plano. Vamos pro Metavaranda? E aí, Cris? Eu que vou começar? Quer que eu comece no seu lugar? Eu dou nota 6 pro Eu filme. também vou dar, tinha dado nota 6. Eu também vou dar nota 6. Não foi tão mal aqui. Eu vou dar nota 5. Com essa chuva de nota 6 e uma nota 5, 1917 ficou com 58 e está pendurado na varanda entre um tiro e outro. É uma boa posição para esse filme, tá pendurado em algum lugar. Você acha? Num plano sequência. Dentro de um plano sequência. Eu só acho, terminando aqui, sem querer ser muito rabugento, mas acho que o tempo vai fazer um pouco mal a esse filme. Eu sinto, porque eu acho que ele surgiu num rompante, já com o Oscar ganho. Surgiu com uma solução pros estúdios Oscar ganhar o Oscar. Ganho. Pra essa situação em que o filme surgiu, eu acho que a crítica nem foi tão positiva assim, porque não estão tratando... Alguns dizem que é uma obra-prima, como sempre tem pra todo filme, mas não estão tratando como um filme genial, e eu acho que o tempo vai fazer muito mal a ele. Porque acho que ele perde pra Dunkirk em matéria de construção narrativa, ele perde pra Resgate do Soldado Ryan, roteiro, apesar de ser um filme que eu nem gosto tanto, eu acho que é um roteiro melhor, e a cena de plano sequência o Spielberg fez antes, e eu acho que fez melhor, enfim. E tem outros, acho que vai ser um filme esquecido. outros bons filmes de guerra. Eu acho a sequência lá do plano sequência do Spielberg muito melhor. Então. Muito melhor. Eu acho mais inventiva, mais cheia de elementos. A cena mais bem a cena dos soldados correndo na trincheira, que é a cena principal do filme, que é o dos soldados correndo na trincheira e do personagem correndo em direção à câmera, é muito boa, realmente. Sim. E talvez... Puro 007. Mas é bem 007. Eu acho que pertence muito mais ao universo de um action movie do que de um Foi no filme de Spectre guerra. que ele começa com um longo plano sequência? O Sam Mendes? Eu acho que sim. Ele já teve a ideia ali já, né? E só uma coisa que você falou do Dunkirk, eu esqueci de fazer a comparação. Eu lembro que quando a gente foi ver o Dunkirk, e pra quem não sabe, aqui a gente tem um grande fã do Christopher Nolan, que é o Michel, e tem duas pessoas que não gostam tanto do Christopher Nolan assim, que são eu, Chico e o Thiago. Que detestam, mas se renderam ao Mas Dunkirk. aí no Dunkirk, os dois, a gente concordou, e engraçado que a gente não tinha falado antes, a gente sempre descobre as coisas aqui, na verdade, né? A gente fala muito pouco, fala, mas não fala detalhes e tal. Que a gente não tinha, que ninguém tinha, todo mundo tinha achado o filme ninguém tinha desgostado. Interessante e tal. E eu acho que o Dunkirk ele consegue ser uma experiência, apesar de que eu até falei sobre isso no coisa, que tem essa coisa do videogame mesmo, cada capítulo é uma experiência diferente, é um brinquedo, é um parque temático, na verdade, o que a gente falou. É um parque de diversões e tal. Eu acho que ele consegue vender muito mais a experiência. Eu acho que ele faz uma relação com o cinema clássico um pouco mais fechada. Eu só acho meio bobinho aquele jogo de tempo. Eu não gosto daquilo, acho uma bobagem. Mas eu acho que é um filme mais bem acabado do que 1917. Mais interessante, bem mais interessante. Acho que não se discute isso, né? Tá
Perfeito, Chico. Vamos terminar a fala sobre o filme, mas vamos continuar falando sobre o filme de guerra? Vamos. Hoje a novidade é que estamos lançando uma parceria com o streaming Belas Artes à la carte. Então vamos toda semana ter o momento Belas Artes à la carte, que nós vamos destacar um filme do cardápio que o Belas Artes tem. Pra quem não conhece, pra quem não é de São Paulo, Belas Artes é um cinema aqui de São Paulo de filme alternativo, filme independente. É um dos cinemas mais clássicos de São Paulo. Desde, sei lá quantos anos tem, 50, 60 anos. E eles lançaram faz alguns meses o de streaming deles, que tem basicamente filmes clássicos, filmes cult e também alguns filmes recentes, sempre esse mundo mais europeu, asiático, filmes independentes, mas alguns filmes brasileiros também. O site deles, quem se interessar, é o belasartesalacarte.com.br. Quem quiser pode assinar e ter acesso a todos esses filmes. E como eu falei, toda semana nós vamos trazer um destaque aqui, como se fosse uma recomendação nossa para nossos ouvintes varandeiros se interessarem, assinarem lá e assistirem e terem opinião com a gente. E escolhemos um filme de guerra para começar, certo, Chico? Certíssimo. Qual foi o filme e por que assistir? A gente escolheu Vai e Veja, um filme de 1985 do Elem Klimov, um diretor soviético, né? Era a União Soviética na época, né? E que ele é um filme que ele consegue talvez muito mais, talvez não, de jeito de não uma se maneira compara, mais né? clássica, mas muito mais ele consegue essa coisa da imersão na guerra, no caso era a Segunda Guerra, do que o 1917. É um filme que é uma criança, um menino, né, perdido na guerra e tal. Ele passa por coisas incríveis, absurdas, que em outros filmes eu acho que isso é tratado de uma maneira muito pesada, melodramática e tal. Nesse filme ele é um grande melodrama também, um fim de guerra, mas ele é muito nobre a maneira como ele cria situações, ele mostra a trajetória daquela criança perdida naquela situação. Então, e é um menino que eu acho que ele nunca mais fez nenhum filme, que ele é absolutamente incrível, aquele protagonista. Ele tem uma força de expressão que é poucas vezes vista no cinema, pelo menos na minha visão. Thiago. Sim, é isso mesmo. Eu acho que o Vai e Veja é o filme... Vocês vão assinar o streaming do Belas Artes para ver Vai e Veja, que é R$ 9,90 por mês. Então, baratinho, gente. Vocês vão assinar para ver o Vai e Veja. Vocês vão ver 1917. Olha, é lição de casa do Cinema na Varanda. Ver 1917 e depois ver Vai e Veja. Porque eu acho que os filmes conversam tanto e o Vai e Veja é tipo um soco na cara do meu... Ele deixa 1917 desacordado. Ele é tudo que você queria ter visto em 1917 Exatamente. e passou longe, na sua opinião. Porque ele também parte de um ponto de vista de um adolescente. Só que ele resolve muito... É um personagem também que não vai fazer muita coisa. Ele não vai ter... A vida interna desse personagem está toda nas expressões desse ator maravilhoso. O personagem é o Kravchenko, mas o nome do ator eu não sei. E o filme consegue fazer isso de uma maneira que o 1917 nem passa perto, que é transmitir sentimentos de terror, de angústia, de pânico na situação da guerra, né? Ele mostra, é um filme que basicamente mostra os nazistas incendiando vilas da Bielorrússia. Exato. E como os camponeses ali da região, as pessoas da região lidaram com isso, ou simplesmente sendo assassinadas das maneiras mais brutais, ou tentando resistir de alguma forma, enfim. É praticamente um filme de terror, né? Mas aquele terror, não por ser fantasioso, nada, é que o horror da guerra tão latente que deixa você tão... mas agora eu vou dar abismado. algumas características que eu acho que dialogam com 1917. O filme foi quase um blockbuster lá na União Soviética quando ele foi lançado. Foi no apagar das luzes do cinema soviético. 85. Ele foi um sucesso. Então, foi feito com um esquema de produção que na época era muito rico. Então, é um filme muito bem produzido, não é um filme tosco de guerra. Nem um pouco. E ele tem uma estrutura que tem elementos de cinema clássico, sim, na maneira como ele conduz a trama. Tem também elementos de cinema fantástico, até na maneira surreal, como aquele personagem vai se afogando no desespero dele da guerra. E é um filme que em nenhum momento cai pro espetáculo seguro, tranquilo, limpinho. Muito pelo contrário. Ele provoca a experiência do desespero absoluto, do horror mesmo. Porque eu acho que quando você filma a guerra, você tem uma responsabilidade. Eu li uma entrevista com o diretor que ele fala sobre isso, que
o filme foi todo construído com relatos de pessoas que sobreviveram milagrosamente àquela situação. Então, praticamente o avô do Sam Mendes. Então, temos relatos de pessoas que sobreviveram àquela situação horrível e ele fez um filme a partir daqueles relatos. Só que aí ele estava conversando um dia com o roteirista do filme sobre como seria difícil mostrar todas aquelas situações tão terríveis e como parte do público não iria querer ver. E o roteirista falou para ele, olha, se parte do público não vai querer ver, problema do público. A nossa missão como artistas é mostrar isso. Então, pronto, vai e veja. Não vou nem recomendar muito mais, porque acho que o que vocês falaram já é mais que necessário. É um filme obrigatório para quem gosta de cinema. É imperdível, é um dos grandes filmes de guerra. Eu acho que um dos grandes filmes, na verdade. Também. Eu lembro que eu lembro é ótimo, né? Porque eu que fiz a lista. Na minha última versão de lista de melhores filmes, ele estava no meu top 10, porque Olha. eu fiquei muito impressionado com esse filme, de verdade. É um filme que te impacta, realmente. Então, semana que vem voltamos com o momento Belas Artes à la carte. Vamos mudar de assunto e falar sobre um filme mais leve, né? Um lindo dia na vizinhança, Cris. Ufa, mudando totalmente a chave. Vamos sair das guerras e vir para um mundo de programas infantis, né? Você sabe que não é bem assim, né? Que a gente vai falar de um programa infantil que colocava o dedo na ferida. Falava de guerra, falava de morte, falava de divórcio. Muito Mas bem, sempre muito de um bem. jeito muito fofinho, né? E devagarzinho. Bem devagar. O Lindo Dia na Vizinhança é o filme que trouxe a indicação para o Tom Hanks, para ator coadjuvante, dirigido pela Marielle Heller, é uma diretora de 40 anos, americana, que nós já falamos dela no episódio número 167, Negócio Arriscado, quando falamos de A Mula e de Poderia Me Perdoar. É o terceiro longa-metragem dela, antes ela tinha feito O Diário de uma Adolescente. A gente debateu um pouco sobre ela na carreira, mas vocês querem falar um pouquinho do... Quero, porque eu Opinião lembro dela? que eu defendi bastante o Diário do Adolescente, porque eu gosto bastante desse filme. E pra mim, a Marielle Heller foi uma diretora que foi uma grande decepção. Porque eu gostei bastante do filme de estreia. O Poder Me Perdoar é um filme que pra mim não fede nem cheira. E esse filme Você guarda eu daqui vou a pouco. guardar pra daqui a pouco. Tiago, alguma coisa a Eu- declarar ou Eu vou estamos de fazer acordo? a Glória Pires. Eu não posso sou opinar. muito capaz de opinar. O Poderia Me Perdoar, eu concordo com o Chico. É um filme daqueles que a gente vê porque estão concorrendo a algum prêmio da Academia de Hollywood. É aquele filme que você vê e se arrependeu de Exato. ter visto. Isso. Eu também tenho um pouco de arrependimento de ter visto. O Diário de uma Adolescente eu não tenho esse entusiasmo que o Chico tem, mas eu acho que é o filme mais interessante dela. Vamos pra sinopse, então. A transformação da vida de um jornalista... Eu nunca sei se é Matthew Rhys ou Matthew Rhys. Matthew Porque Rhys. ele é galês. Ótimo. Matthew Rhys. Você acha Não, a Cris que hoje levantou a bandeira? Não, ele é tá maravilhoso, segurando esse porque podcast. vamos lá. Matthew Rhys é um galês que interpreta um russo tentando pagar de americano. Obrigado. Onde ele interpreta? The Americans. Na série The Americans. Então, a transformação da vida de um jornalista Matthew Rhys. após a experiência de escrever um perfil sobre um ícone da TV americana, Fred Rogers. Tom Hanks. Thiago Faria. Um ícone contra o ícone. O ícone contra o ícone. Como que está falando? Vamos falar para ela então começar. Cris, esse filme foi baseado num artigo escrito pelo próprio jornalista, que não é o nome original, estão usando um nome fictício, mas você leu esse Can You Say artigo? Hero? É o nome do artigo, foi escrito para a revista Esquire por um Você jornalista pode chamado dizer herói? Chamar de herói? Tom Junot. É um artigo enorme, como você vai ficar filme sabendo depois descobre. no filme. E assim come com farofa o filme. Apesar de ter vários trechos que estão no filme, que estão transpostos no filme, enfim. O artigo consegue dar a dimensão, dar um pouco mais de nuance para esse personagem. Quando eu soube desse filme, acho que assim, e comentei, vamos assistir? Todo mundo falou, PQP, que filme chato, não quero ver. Tom Hanks interpretando um cara bonzinho. Tom Hanks interpreta Tom Hanks. E é um desperdício de personagem, porque o Mr. Rogers é um bonzinho, mas é um personagem muito mais interessante do que aquele que a gente vê nesse filme. Qual que eu vejo como, já me adiantando aqui, achando problema. Mas eu vi uma entrevista que o Tom Hanks falou, não, aí quando eu conversei com a Marielle Heller, ela falou assim, e aí, como é que nós vamos fazer a caracterização? Você coloca uma peruca, a gente mexe na sua sobrancelha e tá no ar. Ou seja, ela colocou o Tom Hanks no filme.
Ele tenta alguma coisa dos trejeitos, do jeito da fala, tal. Mas eu não paro de ver o Tom Hanks no filme. Eu não vejo o Fred Rogers, que a gente consegue encontrar num documentário de 2018, Want to Be My Neighbor, que enfim, é um documentário que também dá muito mais, sei lá, complexidade desse personagem, que é, assim, que, não sei, eu só consegui ver o Tom Hanks, não sei o que vocês acharam. A gente falou sobre ele, recomendando no Puxadinho, no episódio 168, conduzindo Miss Gaga, falando Onde Be My Neighbor. Eu acho Que era sobre que o Oscar do eu acho daquele que ano. a melhor crítica negativa sobre Um Belo Dia na Vizinhança é o documentário Won't You Be My Neighbor, que é Nossa, melhor total. em todos os quesitos. Mas em Ele todos. resolve o personagem de uma maneira... É muito mais completo, muito mais elegante que esse filme. O problema do personagem do Mr. Rogers é que ele é um cara tão bom, e que várias pessoas já tentaram encontrar problemas na trajetória dele. Quase ninguém encontrou. Ninguém encontrou. Não tem problema. Não tem Então, grandes ele é um cara, escândalos. acima de qualquer suspeita. Então é difícil você fazer um filme sobre um personagem que não oferece conflitos, né? Lendo uma entrevista com a diretora Marielle Heller, ela falou sobre isso. Ela disse que era muito difícil fazer um filme sobre o Mr. Rogers, porque é um personagem muito bom. Então, para fazer um filme sobre o Mr. Rogers, ela disse que teria que ter um protagonista falível, com vários problemas, e que passaria por aquela jornada do personagem que sai de uma vida toda cheia de problemas e vai encontrar alguma redenção. Então, ela usou essa muleta, que foi esse personagem do jornalista, para entrar um pouco ali na vida do Mr. Rogers. Mas é interessante que antes desse filme, o próprio documentário já provava que sim, era possível fazer um filme sobre o Mr. Rogers, um personagem aparentemente sem conflitos, e ser um filme muito bom. Enfim, eu não acho que seja um filme genial, com grandes insights cinematográficos e tudo, mas ele segue um caminho tão diferente da média, porque é um filme bem positivo do início ao fim. Ele compra o espírito do personagem com muita sinceridade, e nisso ele envolve o espectador. Então ele foge do que seria o clichê, que é usar um personagem cheio de erros e tal, que é o que ela faz nesse filme de ficção, para mostrar o Mr. Rogers dentro dos parâmetros dele. Eu acho o documentário muito melhor. É isso, Chico? Você também acha que ela não se deu bem nessa ideia de fazer o embate entre o jornalista com problemas e o bondoso contumaz? Nossa, que falou bonito. Gostou? Eu concordo totalmente com a Cris, totalmente com o Thiago. O Want to Be My Neighbor, eu adorei esse filme. Adorei porque, assim, eu não conhecia nada do... Tem stream se quiser procurar, não Tem, lembro tá com agora Fred qual, Rogers, o padrinho da vizinhança. quem procurar vai Procura, encontrar nos você streamings. Eu adorei mesmo, eu não conseguia conhecer nada do personagem, e eu acho interessante quando você consegue... quando um filme consegue traduzir por que aquele personagem, por que aquela pessoa é aquela pessoa, por que ele consegue ser aquele ícone. A questão não sei lá, não é biografar o cara. Não é contar a historinha, é muito mais retratar a pessoa. traduzir a pessoa. Por que aquele cara era um cara tão magnético, foi tão importante para tantas gerações de baixinhos e baixinhas? Eu acho que o filme tá tudo lá, assim, tá tudo lá. E eu acho que o filme tenta ele é positivo realmente do começo ao fim, mas ele mostra um cara que eu até quando eu falei sobre o filme aqui, eu falei assim, pra mim é o melhor republicano de todos os tempos antes do Clint Eastwood. Porque ele é realmente uma pessoa adorável, e ele é um cara que a Cris falou, ele trazia uns temas pesados para as crianças. Eu acho que é um personagem muito único ali. Quando anunciou-se que ia se fazer o longa-metragem de ficção, né, o Lindo Dia na Vizinhança, eu disse assim, poxa, vão fazer com Tom Hanks. Perfeito, né, vai casar totalmente, assim, porque o coxinha padrão maior do cinema americano vai fazer o coxinha maior da televisão americana. Nossa, tá perfeito e tal. Pra mim tá todo errado, o filme todo errado. Eu acho que ele pesa a mão em tudo. Eu acho que ele fica boiando nessa tentativa de explicar quem é o personagem, porque ele é tão magnético daquele jeito. Eu acho o personagem do Matthew Rhys completamente Erro. sem Eu acho que o problema do carisma filme, nenhum. o segundo problema do filme é esse, que o Matthew Rhys, que eu acho um ator super bom, o personagem não... E pra mim, a cagada final, desculpa aí a palavra, mas assim, a cagada final é quando ela tenta emular coisas do programa de televisão para o filme, sabe? De repente você tá passando de uma cidade para outra e você tem desenhinhos de maquetezinhas e tal, não sei o que lá.
totalmente eu acho- fora de... Chico, o pior pra mim desses momentos de emular o programa é quando o personagem do Matthew Rhys tem um pesadelo e ele vira um fantoche. É horrível. É muito ruim. Eu não sei de onde Eu ela acho imagina essa que seria o bom. conceito interessante. Eu não sei se ele fica bem executado. A ideia é meio que transpor o programa no filme, né? Então, É uma mas tentativa eu de criar acho, formato. eu acho que Cadê vocês com o espírito do Fred Rogers, de empatia, de Ficou no Want to Be My perdoar, Neighbor. de compreender os Mas outros? imagina, Cadê? Michel, você tem um personagem que é tão interessante, porque eu acho que é miopia você achar que o Fred Rogers não é interessante, porque e o documentário vê isso muito Prova bem. pra você que Porque ele é no interessante. mundo em que é ok, é normal você ser cínico, um cara que não é cínico de jeito nenhum, por mais que você procure, você vê que ele não é um personagem muito interessante, né? De onde vem aquilo? Quem é essa pessoa? Existia até uma ideia de chamar o documento, em vez de chamar Won't You Be My Neighbor, chamar o documentário de The Radical Mr. Rogers. Que é exatamente falando nisso, né? Num mundo de cinismo, de anti-heróis. Ele é radicalmente Ele bom. ele é um cara que é revolucionário, porque eu li numa entrevista que é assim, ele acreditava na diplomacia em vez do ativismo. Então ele era um ser político nesse sentido. Ele acreditava, era nisso que ele acreditava, em ser gentil e tal. E isso o filme não consegue trazer, né? Como eu acho que o documentário consegue trazer. E o pior, eu Traz acho que é Tom Hanks. você ter esse personagem tão interessante. Eu acho que a Marielle Heller, ela queria retratar, sim, o Mr. Rogers, só que por um viés diferentão. Ela queria fazer um retrato do Mr. Rogers por um caminho original. Não óbvio, Original, não óbvio. Ela fala muito sobre isso, que ela gosta de retratar personagens, mas sem que os filmes sejam uma biografia padrão. Tá bom. Então ela tinha um personagem muito bom ali no filme, ótimo personagem, Mr. Rogers. E tinha um personagem que é totalmente genérico, né? Aquele jornalista que muito. tá sofrendo com problemas com o pai, que não consegue resolver. Aí tem uma família ali que ele tá sempre dedicado ao trabalho, não consegue cuidar. É um personagem muito óbvio, diante de um personagem muito especial. E o filme tá sempre pendendo pro lado do personagem mais óbvio. Dá vontade de falar, Marielle, volta lá pro personagem que a gente queria ver no filme, que tá no cartaz do filme, que tem o Tom Hanks interpretando. Por que você tá tão interessado nesse outro personagem que não significa quase nada? Enfim, acho que esse é um problema que me incomoda no filme. O que eu acho é que o documentário, ele consegue... você não precisa comprar o personagem, você precisa entender o que é o personagem, entendeu? Eu acho que o documentário, ele consegue mostrar como o Mr. Rogers foi fascinante para várias gerações de americanos. O documentário... Essa coisa meio magnética, a né? ficção, Que ele tem. né? O filme da Marielle Heller, eu acho que ele quer tanto retratar o Mr. Rogers da vida real que ela transforma ele simplesmente num chato. Você pode olhar pra ele e dizer que ele é um chato, né? Mas assim, eu acho que ela conseguiu mostrar que ele é um chato. Nisso ela foi perfeita. Mas sério, assim, eu acho que ela não pega nem um pouco essa mágica que ele tem, que é o fascínio que o personagem tem, que a pessoa tem. Eu acho que ela passou longe. Muito longe do coisa. Eu acho que ela não consegue retratar de maneira nenhuma. Eu não vou defender Opa! de jeito nenhum, porque Não, eu acho um filme bem problemático. Eu só talvez não esteja no mesmo tom de vocês, porque eu acho um filme tão X que eu não consigo nem ficar incomodado com o filme, sabe? Eu acho mais ou menos. Eu aquela queria chegar coisa- nesse nível zen que você eu tive, tem, eu Michel, tive esse nível de não zen. me incomodar. Eu fiquei queria ali, não me incomodar, simplesmente. não me ok, é o Fred Rogers que tá ali, então ele vai, em todos os momentos ele vai trazer essa coisa da empatia, essa coisa bonita. Você vai olhar pro filme e vai achar que aquele personagem é chato, mas depois ele vai te cativando de uma maneira pura, pela simplicidade, por uma coisa que você não encontra em lugar nenhum. E aí o filme não consegue dar a dimensão do personagem como o documentário consegue, mas também ele não consegue me causar tanta irritação assim. Eu, Matthew Rhys, eu assisti, que eu também assisti, eu mais ficava com saudade do The Americans do que realmente gostar do que ele estava fazendo. Acho a interpretação do Chris Cooper a coisa mais clichê dos últimos anos, talvez, que eu tenha visto. Que personagem mais chinfrim. Mas esse todo aí tava ali comendo minha pipoca, achando
tá bem, é filme do Fred Rogers, essa coisinha, vai falar com o fantoche aqui, ele não me incomoda, mas também não me leva a lugar nenhum. É um filme que, se eu não tivesse visto, eu ia ter a mesma impressão do que eu tinha do Fred Rogers. Ali o filme tá mostrando que ele não era um personagem fora das câmeras, ele era um personagem dentro e fora das câmeras. Muito provavelmente ele buscava essa bondade, e eu me pergunto o quanto essa bondade foi um personagem que ele criou e o quanto era exatamente ele, o quanto que ele foi se moldando, e o Fred Rogers foi virando o Mr. Rogers na vida real também. Fiquei mais interessado em ver a biografia dele, se tivesse uma construção disso, do que no que ia desenrolar daqueles personagens, que eu sabia onde ia terminar. Eu acho que o problema é você fazer a comparação com o documentário, porque o documentário é superior, assim, não sei. Aí, o filme a gente... Eu nem acho essa maravilha toda, mas sim. Porque de saber, acho que o fato da gente saber as possibilidades é que derruba, Tirou as palavras da minha boca. Era isso Sei que eu ia lá, falar. vamos botar o Sam Rockwell pra fazer esse Mr. Rogers. Talvez virasse uma coisa louca. Porque, por exemplo, uma coisa que eu, revendo o documentário, eu fiquei pensando. O documentário, em algum momento, flerta com dizer que, de certa forma, o Mr. Rogers era meio gordinho, por isso ele foi vítima do bullying. E ele tinha uma fascinação por manter o peso dele, de ser muito, muito mirrado. Ele pesava 64, 65 quilos, que significam 143 pounds, que, segundo o Mr. Rogers, era o peso do amor, porque é 1, 4, 3. 1 de I, 4 letras de love e 3 de you, I love you. Então, assim, isso é um raciocínio muito louco. Isso é Mr. E pra, Rogers, mim, né? e pra mim, o Tom Hanks está robusto, saudável e feliz. Assim, e o Mr. Rogers, pra mim, no documentário, pelo menos, me traduzia um aspecto de fragilidade, de uma delicadeza no sentido, né, de ser um senhorzinho. Não sei, tem algumas coisas assim, a gente já viu o Tom Hanks fazer coisas tipo Náufrago, assim, ele entrar no personagem absurdo. A minha sensação foi que a Marielle Heller estava tão feliz de ter conseguido o Tom Hanks que falou, entra aí, pode fazer o que você quiser e vamos lá, tal. Eu tive um pouco essa sensação do Michel, porque, assim, a parte do Feel Good Movie, eu gosto de algumas escolhas. Essa coisa de ter transformado o programa em uma estética do filme, eu acho engraçadinho, não tem problema. O que me frustra mais é que tinha mais possibilidade. Eu acho que é um personagem mais complexo do que esse que tá no filme. Quando o Tom Hanks sai do filme, o filme cai muito. Todas as cenas. Eu acho que virou outro filme. E nós não estamos nem falando que a interpretação do Tom Hanks seja maravilhosa. É porque o personagem do Tom Hanks é interessante e o outro é... A gente já viu essa história 1000 vezes, né? Não, você imagina, a primeira banal. cena pra mostrar o conflito dele com o pai é num casamento e os dois saem na porrada. Tipo, nada sutil, né? Não tem sutileza um atrás do outro, né? E você criar uma narrativa nada sutil e cheia de clichês dos mais grosseiros mesmo, e paralelamente a ela contar a história do Mr. Rogers, que era um cara justamente que buscava a sutileza, enfim, a gentileza. Parece que a diretora não entendeu muito bem onde ela estava entrando, né? Qual era o mundo que ela entrava. O legal é esse embate desse jornalista cínico, descrente, que destrói os personagens, normalmente quando ele retrata, e dessa pessoa tão empática, tão bondosa. Mas até o jornalista descrente eu acho que é um recurso banal que o filme usa. Não, porque o filme quer mostrar, vamos colocar o jornalista mais descrente, que ele vai chegar lá no Mr. Rogers e vai encontrar um podre. Não encontrou, olha mas só, isso que faz parte coisa. da... Isso que eu ia falar. Da... Aí eu vou defender porque faz parte do artigo. própria história do artigo, tudo né? Bem. Porque quantos a ideia, artigos já foram feitos? Enfim, a ideia dela era... né? Ela se baseia no artigo mesmo. Sim. Tem vários trechos do artigo que são reproduzidos lá no filme. Aquela cena do metrô que eu falei, gente, tá parecendo... Não dá, né, pra acreditar nessa cena. Destino de uma nação. Destino de uma nação, isso, tá parecendo Destino de uma nação. E, pelo menos no artigo, ele narra essa cena. E eu achei uma coisa curiosa, ele tinha ficado com essa fama de polêmico, porque ele tinha, num artigo sobre Kevin Spacey, deixado vazar ali que o Kevin Spacey era gay. Eu acho que é isso. A própria existência do documentário deixa o filme desse tamanho, pequenininho. Porque o que o documentário consegue fazer é que, na minha opinião pessoal, também não sei o que vocês acham, é que o Lincoln do Spielberg e o Selma da Ava DuVernay fazem com o Lincoln e o Martin Luther King. Eles conseguem pegar uma essência do personagem. Por que o personagem é daquilo? Que personagem é esse que fascinava tanto? Que eu acho que esses dois filmes conseguem e que o documentário consegue. Esse filme, não. Nada.
Vamos pro Metavaranda ou você quer responder essa do Chico? Vamos lá. Eu não Não, quero eu responder, acho que não. Eu não tá- gosto dos 2 minutos que ele falou, então eu não vou responder. Não, eu gosto. Eu gosto. Eu entendi o que o Chico falou. Não dá pra fazer Que só bom que uma... não foi difícil. Não dá pra fazer só uma imitação tecnicamente boa. Tem que chegar a algum lugar, né, com o personagem. O meu maior problema com o filme é que eu acho que a diretora não tá tão interessada assim no personagem quanto até eu tava interessado. Pensando no Tom Hanks. Eu queria, é o trunfo. O eu trunfo do queria filme ter é- visto incrível, porque a última coisa que eu pediria de um filme qualquer, morro de tédio geralmente com cinebiografia, mas eu queria saber de onde vem o Mr. Rogers, de onde veio, como ele se transformou no Mr. Rogers, como ele chegou na TV, o que ele começou a fazer, sabe? Eu acho que o filme vai provocar esse tipo de pergunta pro público. Mas e é o um filme público sobre, ganha mas é em um filme troca sobre um jornalista. O filme é sobre um Não, jornalista. Mas, Michel, eu ainda acho que não. Sério, eu vou partir. Eu acho. Esse é o ponto de onde eu parto. Acho que é um filme sobre o Mr. Rogers, que ela encontrou uma maneira de fazer esse filme de uma maneira original, talvez pensando, vou ganhar o Oscar de roteiro original, contando pelo viés de um jornalista que Thiago, entrevista o Mr. Rogers. Não é isso. O É uma artigo- fábula maravilhosa sobre como o Mr. Rogers transforma a vida desse jornalista. Então, ainda é sobre Você o Mr. não Rogers. entendeu o filme. O artigo, ele Ela só esqueceu da fábula. O artigo ele tem muita coisa em primeira pessoa, mas com certeza tem muito menos do jornalista do que tem no filme. O filme, tanto que a indicação do Tom Hanks é de coadjuvante. Eu, antes de assistir, falei, gente, deve ser aquelas coisas que o estúdio faz para conseguir emplacar a indicação, né? Inscreve o Tom Hanks no coadjuvante em vez de inscrever no principal, achando que o coadjuvante ia estar uma categoria mais fácil. Mas não, o Tom Hanks realmente acaba virando um coadjuvante porque a história principal que está sendo contada é da crise É do aquela jornalista, história que não é tão Eu me interessante. decepcionei muito quando eu percebi que ele realmente era o coadjuvante. É muito Eu queria que ele decepcionante, fosse gente. o protagonista. Você queria que fosse golpe, Não, né? Eu porque- lembro que você falou aqui, quando a gente tava falando de boletim do Oscar, que ele tava sendo contado pra coadjuvante e tal, não sei o que, você falou assim, mas de coadjuvante? Sim, Como eu assim? também falei, gente, é aquela coisa de Realmente, estúdio, de tentar não escrever é, o cara. e infelizmente, Ele é. porque, né, você vai lá ver um É. filme sobre um jornalista, enfim, X. O golpe seria indicar ele como protagonista. É, aí aí seria seria golpe. golpe. Aí seria o golpe. Nisso eles foram sinceros. Chico Firman, qual o meta-varanda de um lindo dia na vizinhança? 3,5. 3,5. Thiago Faria. Eu vou dar 4. Cris, eu vou dar 4,5. Olha, como o Mr. Rogers ia ficar muito triste se a gente se eu despencasse ele da varanda, eu vou, assim, bem pausado, dar um 5, só para ele tentar se segurar. Cris, Olha, eu só seu vi esforço vi aquela... foi em vão. Qual foi a nota, Michel? 43 do Caiu da meta-varanda. 43, E foi de caramba. queixo o Mr. Daniel, Rogers para o tigre. chão. A gente derrubou O Mr. rei da Rogers sexta-feira. Caiu sexta-feira, todo mundo caiu fantoche, caiu. todos Todo os mundo. fantoches. Caiu todo tudo, mundo. Pena. tudo caiu. Todos os brinquedinhos lá artesanais. Pra Não criançada, rolou, da Thiago. TV Cultura. Ele caiu. Caiu. Cris, tem uma cena no filme que ele lê os artigos do cara, que é um jornalista super rigoroso, e fala, isso que eu gosto. E eu acho que ele não ia ter gostado desse filme. Pronto, ponto final. Não, mas eu li um outro também falando assim, mas ele ia ter ficado super feliz que ia Tom Hanks interpretando ele, Eu acho que então não. ele ia... Ele é mais inteligente. Would you be mine? Chico, depois desse momento que você cantou, Puxadinho da Varanda, você tem assuntos para o Puxadinho da Varanda essa semana? Puxadinho da varanda. Gente, eu não vi o filme ainda, mas eu acho que Você vai vale recomendar a um filme pena. que você não viu. Eu Tudo acho bem. acho que vale a pena Depois porque... que nós derrubamos o Mr. Rogers da varanda, por que não pode Michel, o que é que eu Recomendar gosto de um fazer filme? na Mostra de Cinema de São Paulo? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer. completar o mapa mundi? É, exatamente. E se a pessoa, né, é das minhas e gosta de completar o Mapa Mundi, tá passando, estreou a semana passada, na verdade, o Despertar das Formigas, que é um indicado ao Oscar da Guatemala. É Guatemala, gente? Não, desculpa, Costa Costa Rica, Rica. da Costa Rica. E ele tá passando no Cine Sesc em São Paulo, não sei se tá em outro cinema. E assim, quantas vezes você viu um filme na Costa Rica? Então eu acho que é uma chance de você conhecer um cinema diferente. Como é o filme que foi o representante da Costa Rica no Oscar? Não Até porque não entrou devia lá. ter 20 filmes pra escolherem um, né? Acho que não tinha não. Ele tem coprodução com a Espanha. Eu acho que vale a pena. Eu vou tentar fazer esse exercício essa semana. Ok, aguardamos sua opinião depois. Então eu vou recomendar um filme chamado A Melhor Juventude, que é um filme italiano do Marco Tullio Giordana, que finalmente estreou no Brasil depois de ter passado na TV a cabo. Eu vi
na TV a cabo, eu gravei no VHS, passou na Cinemax. Ele tem 6 horas de duração. É praticamente um épico, né? Sim. Sobre as revoluções estudantis, a grande enchente que teve em Florença, a vitória da Copa do Mundo de 82 da Itália, quer dizer, o sequestro do Aldo Moro, cumpre 40 anos da história da Itália pelo viés de uma família, basicamente de 2 irmãos que vão vivendo e crescendo com aqueles 40 anos de vida da Itália. Eu acho o filme encantador, acho um filme lindo, acho um filme poderoso historicamente, é um melodrama. Tá passando no cinema em 2 partes, porque são 6 horas de duração. Estreou a parte 1 e a parte 2. Deve estar em pouquíssimos cinemas. Na época ele não passou no cinema, né? Não, ele passou a lugar nenhum e foi parar depois na TV a cabo. Eu gosto tanto desse filme, Thiago, que no passado um amigo meu, que eu nem tenho mais contato de Belo Horizonte, pediu o filme emprestado. Eu mandei o VHS pra ele e falei assim, mas você me devolve. Ele devolveu? Foi pelo correio e me devolveu pelo correio. Quem é essa alma boa? Porque tudo que eu emprestei nunca voltou. Pô, ele devolveu. O Marcelo é especialista em animes. Ele tinha uma página de animes. Eu lembro, Michel, eu lembro que eu vi esse filme no Eurochannel. Lembra do Eurochannel? Essas coisas. Eu voltei a assinar o Eurochannel. Tem filmes Nossa, às ainda vezes. existe. Ainda existe? Existe. Nossa, Pois isso é uma é. surpresa. Então eu recomendo a Melhor Juventude. Michel, só um pouquinho. Teve o Goya esse final de semana, né, também? Teve o Goya esse final de semana. Que é o Oscar também. da Espanha. E aí, o que aconteceu? E deu Pedro Almodóvar de cabo a rabo, ganhou 7 Goias. O segundo filme que mais ganhou Goya foi o La Trincheira. Não. Foi o Mientras Dure la Guerra, que é do Alejandro Amenábar, que era um filme de época, então normalmente ganha mais Oscars técnicos. Oscar não, Goias mais técnicos. Coisas interessantes que aconteceram. O Pedro Almodóvar, sem querer, revelou que a Penélope Cruz vai entregar o Oscar de melhor filme internacional. Tem gente já se perguntando se isso não quer dizer que o Pedro Almodóvar vai ganhar. Mas Verdade, a votação isso tá rolou. rolando ainda, né? Tá rolando ainda. Logo E- não dá pra decidir quem vai E se ganhar a de gente acordo com o pensar prêmio. que das coisas que se comentou no ano passado foi que Roma ganhou o filme estrangeiro, não vai ganhar o melhor filme, realmente não ganhou. Quem sabe Dor e Glória não ganha o filme estrangeiro e Parasita é eleito Quem melhor sabe? filme. Eita, meu Deus. Vale falar que o Pedro Almodóvar ganhou diretor, filme e roteiro. Acho que isso nunca tinha acontecido, ele ganhar os 3 principais prêmios. E o Antônio Bandeiras ganhou o primeiro Goya dele como ator, que ele até então não tinha. Tinha um honorário, mas não tinha prêmio de melhor. É isso. Muito bem. Só eu que acompanho o Goya no Brasil, praticamente. Eu vi o finalzinho. Agora vem aquele momento. Cantinho do ouvinte. Com o Thiago Faria. Cantinho do ouvinte, deixem mensagens lá no nosso blog cinemanavaranda.com. O Leonardo Aquino, ele deixou uma mensagem do passado e uma pro futuro. Olha que beleza. Nossa. A do passado é sobre Adoráveis Mulheres. Ele disse que foi arrebatado pelo final do filme, estava achando apenas corretinho, muito diferente do que eu esperava do novo trabalho da Greta Gerwig, mas o desfecho foi surpreendente e inteligentíssimo. E a Saoirse tá cada vez mais consolidada como a grande atriz da geração dela. Aí ele falou sobre 1917, que a gente já comentou hoje, ó, já temos um comentário sobre o filme. Olha só. O comentário antecipado é sobre 1917. Gostei bastante do filme e ao final da sessão fiquei com a impressão de que a academia já mandou gravar o nome do Sam Mendes nas estatuetas de direção e de filme. Em alguns momentos senti como se o filme fosse de terror. Olha aí, o Leonardo teve essa sensação do terror que eu não consegui ter. Então varia muito de espectador para espectador. Acho que a questão do falso plano sequência tirou uma das coisas mais importantes dos filmes de guerra. A ação toma muito tempo que poderia ser dedicado ao desenvolvimento dos personagens e eles acabam parecendo meio rasos em alguns momentos. Não gostou tanto assim, tá vendo? Mas ele sentiu esse terror do filme. Veja o vai e veja, Leonardo. Então. Veja o vai e veja. Ficou bem. Temos mais comentários? O Marcos Bissetti no Twitter comentou sobre o Escândalo. Disse que é um filme que, mesmo sendo rasinho, mantém a atenção. Eu também acho. Verdade. Ele achou isso. E o Carlos Lira comentou que o episódio estava excelente, ainda que ele discorde de quase 90% sobre o Escândalo, que ele no final acabou gostando da dinâmica do filme. E ele já comentou sobre 1917. Olha Então só. temos mais um comentário futurista, Do futuro. que ele diz que é um belo exercício vazio. Tinha horas que eu queria sair daquele ponto de vista de jogador do PS4. Curti o filme, mas está muito longe de ser o melhor candidato do ano de 2020. Com certeza não está na minha lista de Ele melhores. curtiu o filme e chamou de filme de vazio? Não, ele curtiu
Ele curtiu? Ele achou... Ele achou vazio? Parecia a gente. Um belo exercício Vazio, é. Então, De curtiu o videogame. filme, mas tá muito longe de ser... Ele achou ok. sei lá. Entendi. Sim, Belo videogame. exercício. A minha 5 e 6, pergunta pra ele, já reviu Nós? Já reviu Nós hoje? É a pergunta que eu sempre faço pro Carlos Lira. Já reviu Nós? Pra mudar sua impressão sobre o filme. Essa comparação, aliás, a gente nem não chegou a falar. Muita gente comparando com videogame, o 1917. Não, sim, é das fases. Aí você consegue fases, ler. falou, fase falou, videogame, sim. Colin E o Firth. chefe é o Benedict Cumberbatch. Isso, sua meta é chegar no Benedict Cumberbatch. Como na vida, sua meta é chegar no Benedict Cumberbatch. Ele é o cogumelão do mal. Eu, como não jogava videogame, não jogo, eu vou me esquivar desse. Você ia... Se você jogasse, você ia ver que tem semelhança. Pô, Não, mas eu também acho que tem. Essa coisa do videogame em primeira pessoa, né? Assim, É, os tem muito videogames essa- novos, essa né? Essa nova leva é de primeira Do pessoa. realismo, tem né? muito Do a ver. ultra-realismo, né? Ah, mas tem uma coisa de Super Mario Bros também, né? Enfim, tem um pouco disso. Pra ir no Enduro. Nossa, eu também jogava Enduro. É quase um River Raid. Ah, Posto isso, Metade dos ouvintes não devem saber o que seja River Raid. dá o Google aí. Muito bem. Acho que é isso. Até semana que vem. Tchau. Tchau. tchau.